Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um Tribuna, cara, acho que firmou, hein? Firmou, chegou e foi embora. Chegou e foi embora. A galera tá gostando, mano. A gente tá tendo que voltar. Felipe aí, ó. Tá tendo que marcar horário Nosso pra fenômeno, gente. nosso fenômeno. Felipe, desculpa acabar com a tua vida social, meu irmão. Tá tendo que marcar horário. E mais uma vez a gente tá aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Tu sabe falar árabe? Mano, não sei falar árabe, cara. Você sabe falar. A gente pode aprender, cara. Sim, mas eu sei falar. Al-Nasser. Al-Nassr, Al-Hilal, pô. Pronto. Al-Dawsari. Ó, e outra coisa, dose dupla pela primeira vez no Pela Tribuna primeira Cast. vez. Pela primeira vez teremos uma resenha completa. Todas as vagas da mesa ocupadas. Vamos chamar os caras? Vamos chamar os caras. Henrique e meu amigo Igor, bem-vindos. É o Central do Arabão, né? Central aí, do Arabão no fala aí. Tribuna Cast. Porra, Calma aí, vamos. Isso, agora deu certo. E, gente, como é que vocês estão? pô, tudo de boa, mano. Fiquei muito feliz que vocês chamaram a gente. A gente já se conhece há bastante tempo, tava doido pra apoiar o trabalho de vocês já. É claro que eu ia vir, pô. Pô, isso aí, Uma mano. honra pra gente aí. Felizão com o convite. O Henrique falou, pô, tem uns amigos meus que estão fazendo um negócio de podcast, eles vão chamar a gente. Aí deu 2 dias, ele falou assim, chamaram a gente. Eu falei assim, vamos embora. Pô, que maneiro, mano. Legal vocês terem dado essa moral pra gente. Até esse mandar uma apoio mensagem, todo. até mandar um abraço pro Biel Foi. Araújo. Ele que falou comigo Biel antes. pode dizer que ele foi o empresário aí que fez o marketing de relacionamentos ali dessa proposta aí, Biel, grande abraço. Ele colou o Biel, né, cara? É, ele é. Infelizmente Colou, ninguém é Biel. perfeito, né? Igor? Meu padrinho de casamento, pô. Aí. Grande Biel. E é o meu padrinho. Ele que falou, pô, o Rodrigo pediu teu número, eles estão fazendo um podcast lá. Acho que vão te chamar. E por isso eu fui e falei com eles lá. Falei, ó, acho que vai pintar o convite aí. E pintou o convite, pô. Pintou o convite, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E, cara, eu já queria começar essa resenha que a gente até conversou um pouquinho aqui em off, mas, pô, eu queria muito saber a fundo de vocês. Da onde surge a ideia de ser hoje o principal veículo de comunicação pra falar só do futebol árabe, mano? Porque, pô, virou uma explosão de fãs, todo mundo quer acompanhar o futebol árabe agora e vocês são o principal veículo, a principal página que fala sobre isso. Como é que surgiu essa ideia? Cara, então, acho que foi 2023, né? Foi. O Vini, que tá morando hoje lá na Arábia Saudita, a gente via muita movimentação de transferência de jogador indo pra Arábia Saudita. A gente viu o Benzema indo pra lá, o Kanté, alguns jogadores famosos Não indo pra lá. foi na mesma época que o Cristiano foi. O Cristiano Ronaldo já estava lá, mas era Cristiano foi em a janeiro. única super estrela que estava lá. Aí o Vini, nosso amigo, ele tava lá na Arábia Saudita, ele mandou mensagem no meu privado, deve ter mandado provavelmente no do Henrique também, mandou pra um outro amigo nosso. Falou, cara, o que tu acha de a gente criar uma página central do Arabão pra gente falar sobre futebol saudita? Assim, particularmente, na hora eu achei assim, vai ser meio que brincadeira, a gente vai ficar uma página de Twitter, não vamos levar a sério como trabalho e nada. E aí eu falei, vambora, tal. E aí um dia depois a gente criou a página, mas foi o Vini, ele teve uma visão de algo que ninguém falava sobre esse campeonato e realmente podia ter alguém pra falar sobre. E a gente abraçou a ideia, eu acho que foi uma semana, foi o suficiente pra ver que era sério, né? Que a gente levou a sério Foi. e tratou como trabalho mesmo. E hoje em dia vocês vivem só Sim. da página do Central do Arabão, né? Sim. O trabalho de vocês é o Central do Arabão, né? É, o Central do Arabão e o canal Gold também, que abraçou o nosso projeto, porque aí a página é o principal, mas a gente também trabalha no canal Gold, faz as transmissões de outras competições, mas é a nossa principal função hoje, nosso principal trabalho é isso. Então, voltando até um pouquinho, né? O que vocês faziam antes da Central do Aragão? O Henrique, eu sei que o Henrique fez farmácia, o Henrique Foi. trabalhava com isso. Cara, acho que só o Vini que tinha um pouco a ver, né? É, o Vini, ele é da área da comunicação, acho que ele fez publicidade, né? Sim. Só que ele nem trabalhava com isso. Ele trabalhava no setor financeiro de uma farmacêutica. Então ele não estava nem trabalhando com comunicação também. Só que ele tem a formação, e isso foi até muito bom pra gente no início Sim, da página, que ajudou ele já sabia qual linguagem a gente tinha que ter na página para poder funcionar as paradas. E aí, eu sou farmacêutico por formação. Quando a gente criou a página, eu trabalhava com outra parada nada a ver, num supermercado. Aí eu até consegui uma vaga na indústria farmacêutica, eu fiquei lá alguns meses. Pouquíssimos, né? Trabalhava à Fiquei noite. 6 meses, trabalhava à noite, trabalhava produzindo radiofármaco. Aí quando pintou a proposta do Gold, eu vi que existia a possibilidade de trabalhar só com isso. Aí o Gold chamou a gente, acho que numa terça ou numa quinta. Foi uma quinta. Numa quinta, na segunda-feira eu fui lá e pedi demissão. Foi. Pra me dedicar só a isso. Eu trabalhava, eu fazia faculdade de história, nada com nada. Na época eu estagiava, trabalhava numa escola e
sim, era muito estressante trabalhar numa escola e tudo mais. E o tempo era impossível. Vocês são aqui do Rio de Janeiro, pô, eu morava na Zona Oeste, Sepetiba, não sei se vocês conhecem. Sepetiba. Estudava em Seropédica, então muito chão, e aí tinha que ter tempo pra paz, né? Ter tempo pra trabalhar, pra faculdade. Então, assim, a primeira oportunidade que apareceu, aí foi realmente numa quinta-feira, o Gold falou, ó, a gente quer. Na hora eu falei assim, cara, é isso, eu vou trancar a faculdade, depois eu vejo que é, e até hoje eu não destranquei e tá lá. Mas assim, praticamente os três. Trancadinha lá. Tá trancadinha lá, os três trabalhavam com coisas totalmente diferentes. Pô, isso é muito maneiro de você falar, porque é algo que realmente mexe o brasileiro. É gostar de futebol Sim. e é gostar de uma parada que, mano, tu tem como tá perto, mas 99% das pessoas estão muito longe. Sim. Tipo assim, e hoje em dia, com a chegada da internet, a comunicação evoluiu muito, permite que pessoas que são especialistas na parada consigam fazer parte. Né? Porque assim, eu falo por mim, a gente conhece o Henrique, tá conhecendo vocês agora. Mas, pô, vocês são, na minha opinião, os melhores pra falar de futebol árabe. Quando começou a tomar muita popularidade, eu falei, pô, vou começar a acompanhar direto eles. Porque eu sei que ali vai ter uma visão de especialista. Então, assim, se tu quer acompanhar uma parada, você vai direto de vocês. Pô, quero acompanhar só o futebol árabe, quero ver mais sobre os times em si. Porque assim, se a gente pensa em futebol árabe, pensa em Cristiano Ronaldo, na época Neymar, Kanté, Benzema e o resto. Assim, tem muita coisa e vocês falam de tudo. Como é que é pra vocês acompanharem todo o futebol árabe? Porque, pô, tem o time que é muito brabo, que é o Al Nassr, por exemplo, e tem o time que é o Lanterna, que, pô, não deve ter nenhum craque. Como é que é pra vocês acompanharem todo mundo e dar conta também de falar de todos os clubes? Cara, não vou ser hipócrita e falar que a gente já sabia dessas paradas todas antes de criar a página. Isso aí a gente só viu a oportunidade ali, porque ninguém tava falando sobre isso. E aí a gente criou a página e a partir daí foi muito estudo, muito estudo. Tipo, a gente começou a pesquisar muita coisa na internet sobre os clubes, sobre o futebol, sobre a história de lá. Depois a gente começou a se inserir um pouco dentro da bolha de lá, páginas de esporte, de notícias, tudo, a gente começou a se inserir e estudando. Começava a ver o histórico, por exemplo, achava um cara que dizia ser setorista de um time. A gente puxava o histórico de posts que ele fazia, de notícias que ele dava. Aí via quantos ele errava, quantos ele acertava. Aí, não, esse cara aqui é confiável, esse outro aqui não. Mas, tipo assim, muito estudo para várias e várias páginas. A gente começou a criar essa bolha do futebol saudita no nosso entorno, pra gente ficar sabendo de tudo ali que acontecia e estudando para fazer a parada bem feita. E o dia a dia também, né? Conforme a gente foi passando o tempo, a gente foi começando, por exemplo, hoje quando a gente vai fazer uma transmissão, por exemplo, a gente vai fazer um jogo, sei lá, do Al Najma, que é o lanterna da competição lá, a gente já sabe basicamente tudo, assim, tudo é impossível saber, mas Tudo a gente sabe o básico, necessário tudo pra todo Trabalho de necessário. scout já, né, antes ali. É, Consumir o futebol em si. A gente dá uma estudada, geralmente quando vai fazer um jogo, o Henrique geralmente fez o guia, né, na primeira vez que a gente fez 2 guias, logo quando começou a página, a gente fez um guia também nessa temporada. Aí a gente aproveita, a gente busca informação, tem coisas que a gente acaba esquecendo, mas a gente vai lá, dá uma estudada e tudo mais, mas é mais com o tempo, assim, muito estudo também com o tempo. Maneiro. Eu lembro que o Henrique falou no off ali com a gente, né, que isso começou de um jeito não convencional, né? Começou no Cartola. Tu participava dessa liga do Cartola também? Participava. Como que nasceu isso, cara? Cara, eles eram mais. O Henrique era. Assim, a maioria do pessoal lá era de Caxias, né? Caxias, Xerém, mas eu não era de Caxias, na Zona Oeste, totalmente longe. E aí um primo meu que era de Caxias me colocou nesse grupo, e aí foi passando o tempo. E aí tinha o Vini já, né, que tá lá na Arábia, tinha o Henrique, aí tinha eu tinha o Cartola lá, mas assim, nada de futebol saudita. Aí, assim, eu jogava o Cartola lá, a gente jogava, o Vini até saiu do Cartola depois, mas tudo começou no Cartola. Foi saído, né? Ele foi. Isso aí, foi- foi isso aí. A gente tinha uma regra de o lanterna da temporada, ele sempre era banido pro ano seguinte. Cara, Por deficiência técnica. E aí o Vini foi o Ele lanterna. foi lanterna, foi convidado a se retirar. ele tá lá na Arábia agora rindo disso. Ele foi promovido a desempregado. né? Tipo isso. O Felipe falou, foi promovido ao mercado de trabalho. Promovido ao mercado de trabalho. é. Mas tudo começou no Cartola, foi. Pô, uma curiosidade, e aí vocês vão poder falar por ele. O Vini, ele já morava na Arábia Não, ou quando deu não, certo não. ele foi embora? Ele foi esse ano. Pô, maneiro, cara. Ele. Isso é Então, fenomenal, pô. Isso é sensacional. a gente entrou, o Gold chamou a gente no final de setembro e a gente começou lá no início de outubro. Só que antes do Gold chamar, o Vini já tinha passagem comprada para a Arábia Saudita. Há um mês, Antes lá. dele pedir demissão lá no trabalho, ele já planejou, tipo, as férias para ele ficar um mês lá. Aí acabou que tudo depois foi desenrolando, ele saiu do trabalho dele, o Gold chamou a gente e aí ele ficou lá um mês. Um mês lá, tipo, por conta própria.
Isso foi em novembro, acho que ele ficou novembro Acho que inteiro foi, lá. E. Quando ele voltou, ele sempre falava, eu vou morar lá, eu vou morar lá, eu vou morar lá. E eu ficava tipo assim, pô, vai morar Esse onde? cara tá falando, É, vai tá morar bom, lá. vai, beleza. É porque assim, a gente voltava as nossas atenções mais pro futebol e o que rolava no futebol. O Vini, ele se apaixonou pela cultura. Sim. Então ele pesquisava sobre tudo, sobre a cultura, sobre as cidades, assim, o modo de viver deles. Não restringia a pesquisa dele só pro futebol. Aí ele se apaixonou pelo país. Uhum. Aí agora surgiu a possibilidade dele ser um repórter correspondente lá. Chamaram ele abraçou a ideia e tá lá, feliz da vida. Mas uns 2 meses já que ele tá lá, se eu não me engano. É, Ele tá em Riad? tá em Tá em Riad. reais. Pô, Mas ele fica. Mas ele roda, tem jogo em Jeddah, ele vai, tem jogo em Tabuk, que é lá em cima, ele vai. Em Buraida ele vai. É, lá ele vai, ele viaja pra todos os jogos, assim, Já vou até possíveis. entrar nesse tema, que a gente conversou um pouquinho por alto. Como é que foi a reunião entre vocês, o bate-papo entre vocês, quando surgiu a possibilidade de trocar uma ideia com o Cristiano Ronaldo? E aí foi ele, né, que trocou essa ideia com o ele. Cristiano Ronaldo. Como é que foi isso? Como é que ele mandou pra vocês no zap? Tipo assim, mano, vai rolar, o Cristiano Ronaldo tá aqui. Como é que foi isso? A gente não teve. Não teve isso. Foi Porque pós-jogo aquilo? Foi Foi pós-jogo. pós-jogo. É porque, cara, pra entrevistar o Cristiano Ronaldo é muito difícil. Primeiro que todo mundo quer. Então já é concorrido. Segundo que lá ele é uma estrela. Então ele não tá disponível pra dar entrevista em todas. Então tem que os astros têm que se alinhar, tem que o Al Nassr ganhar, ele tem que jogar bem, Fazer ele tem que fazer gol pra Ele ele tá num dia pra bem ele humorado, tá de igual bom aquele humor, aquele entrevista. pra ele se dispor a dar uma entrevista. E aí a gente nunca sabe quando Uhum. que vai estar assim. a gente sabia que ele ia entrevistar alguém, mas nunca que ia imaginar que era o Cristiano Ronaldo. E até não tinha como a gente meio que se falar, porque o Henrique tava comentando o jogo, eu tava voltando pra casa, porque eu já não ia participar do programa depois do jogo, então eu tava indo pra casa, tava fazendo um jogo em cima de uma moto lá, voltando na garupa da moto, fazendo o jogo. Aí ele, quando eu tava, antes de começar o jogo, ele tinha me mandado mensagem, falando, ó, hoje eu vou, ele falou brincando, hoje eu vou entrevistar ele e tal. Aí eu falei, tá bom. Vai lá, vai lá. Né? Aí depois ele mandou mensagem, entrevistei ele. Aí a gente começou a falar assim, caraca, sério, mano? Aí Então, começou é porque a gente tava separado. É. Lá, o Magno, ele tava com o celular na mão, e aí mandaram uma foto no grupo do Gold. Sim. Aí ele mostrou pra mim, tipo, eu ao vivo no programa, ele mostrou a foto assim, mas aí eu dei uma segurada, porque eu sabia que aquilo ia entrar ao vivo ali, daqui a pouco dei uma segurada, mas eu descobri assim, foi olhando Foi. a foto no Pô, grupo. que loucura, Cara, mano. Não, e a entrevista foi muito maneira. Muito Pô. Ele boa. manda um beijinho pros brasileiros, né? É. Fala bem da Cara, cultura ali o brasileira. contexto, tava 1-1 o jogo, e aí, pô, o Al Nassr já tinha ganhado todas as partidas na Saudi Pro League até aquela dali, tava 1-1 o jogo, se encaminhando pro fim, então, torcida pressionando, acho que tinha acabado de ser eliminado Da Copa. da Copa do Rei, Uhum. então torcida pressionando, e aí teve um pênalti no fim, no último lance do jogo, teve um pênalti. E aí ele foi lá, bateu, converteu, então o Al Nassr ganhou, continuou invicto, com 2 gols do Cristiano Ronaldo, então ele já saiu num bom humor ali. Todos já. os astros que tinham que se alinhar, se alinharam naquele tudo. dia. E ele tava Precisava. no calor do jogo ainda, foi literalmente dentro do campo, não foi como se ele tivesse ido pro vestiário, trocado É. ideia com a galera. Não foi tipo uma zona mista. Não foi uma zona Foi mista. saindo Foi ali na beira do saindo, então gramado. ele tava na Não, o adrenalina do primeiro jogo. contato ali, né? Depois que o jogo acabou, Sim, então é. foi com o Vini. Ele deu entrevista Não, alguns antes. outros Sim, repórteres sim. ali, mas foi logo no calor do momento. Exatamente, foi Foi isso. muito maneiro, cara. Pô, isso é muito da hora. E uma dúvida que eu tenho, assim, vocês todos hoje já vivem do Central do Arabão. Já vivem do jornalismo, da comunicação em geral. Mas assim, quando foi que vocês perceberam? Pô, virou a chave. Isso aqui já deu certo. Tipo assim, porque demora, eu né? posso chutar? Talvez eu vou errar. Um convite da Gold? Foi, É. acho que foi. Eu acho que foi também. No convite da Gold, vocês tinham... Qual era o tamanho de vocês, assim, pra gente ter uma noção? Vocês Como lembram? assim, o Tipo assim, tamanho? de seguidores? seguidores? De gente que acompanhava O vocês? Instagram a gente tava começando, porque foi naquela época, não sei se vocês lembram, quando o Twitter caiu. O Twitter ficou fora do ar do Brasil. Ficou um mês. Então a gente só tinha Twitter, a gente não tinha Instagram. E a gente ficou assim, cara, o que a gente vai fazer? A Vocês gente- começaram no Instagram ou no Twitter? No Twitter. No Twitter. Só Twitter. Aí a gente ficou, cara, o que a gente vai fazer e tal. Aí, tipo, de vez em quando o Twitter liberava pra algumas pessoas e eu era um dos que tava conseguindo usar o Twitter, sem VPN, sem nada. Aí eu postei lá, falei, galera, a gente vai criar um Instagram. Hoje o Instagram é maior que o nosso Twitter, mas Instagram Vocês têm hoje cresceu quantos muito seguidores rápido. no Instagram? acho que 50 e
50 e alguma coisa. Vou olhar. Eu acho que 45, 46 no Twitter. Pô, é. Eu já fala aí pra uma dessas O câmeras aí, o arroba é arroba Central do... do Arabão. No Twitter é Central do Arabão. Aí quando eu fui criar o Instagram, já tava usado esse O Instagram tem arroba. 56 mil e no Twitter 42. E é engraçado, porque tá lá, esse arroba já é existente. Só que tu Se tu procura, procurar, não não tem tem. aquele. E aí eu deixei Central Arabão, sem o do. Central Arabão. Sem o do. Então é isso. Então já sigam aí o Central do Arabão, já compartilha Se aí. você quer saber mais do futebol árabe, segue Central do Arabão no Mas Instagram, no Twitter. Eu acho que o que foi que me deu um estalo assim de, isso aqui é sério, não é só página de brincadeira mesmo. E foi quando a gente teve o nosso primeiro patrocínio, né? Cara, assim, as parceiro coisas comercial. foram acontecendo, por exemplo, a gente começou. Quando o Neymar foi pra lá, as primeiras notícias a gente começou a soltar na página, sem nada oficial. No dia que foi oficial que o Neymar foi pra lá, eu acho que a gente tinha 7 mil seguidores ou 6 mil seguidores. Um boom absurdo. Em 24 horas a gente foi pra 10 mil. Caramba. Tipo assim, só pela notícia do Neymar ir pra lá. E aí ali já começou a crescer. Aí teve esse lance do patrocínio, que foi mais pro final do ano. O patrocínio foi mais, tipo assim, levar a sério mais o trabalho. Mas a virada de chave, de, tipo assim, a página deu certo, acho que foi o Gold. Acho que... E aí foi quando a gente viu que dava pra largar o que a gente tava fazendo antes e trabalhar só com Uma isso. coisa de dias, né? Você foi lá no RH e falou, ó, tô indo embora, tô indo Cara, pro e vou te Gold. falar, eu já ia pedir demissão no dia seguinte. Só que o meu coordenador tava de férias. E aí, se eu pedisse demissão na quinta-feira, eu ia sacanear todos os meus colegas ali Entendi. da produção. Aí eu falei, vou dar uma segurada, que aí na segunda-feira eu peço demissão. E aí foi isso que aconteceu. E foi o convite do Gold, foi uma coisa assim muito nada. Eu, pelo menos, não tava esperando. Eu tava dormindo, pô. Foi, assim, foi totalmente do nada. O Vini, ele tava em contato com o Ricardo Taves, que é o CEO do Gold. Aí o Taves, ele falou, o Taves mandou mensagem e tal. Mas a gente pensava que era... Porque o pessoal do canal Gold sempre citava a gente nas transmissões, mas a gente pensava que era... Usava a gente como fonte de informação. Eu pensei assim, pro eles vão jogo. pedir um collab na rede social. Nunca imaginei que era contratar. Aí o Vini, ele mandou mensagem, o Tavis quer contratar nós três. Aí eu falei assim, mano, não brinca com isso, pô. Eu tava em Seropédica, tava voltando numa palestra na faculdade, o Henrique dormindo. Eu falei, nada a ver. Eu trabalhava à noite, então de dia eu dormia. Aí ele, mano, é sério, ele quer contratar a gente, ele quer fazer uma reunião com a gente agora, ligar com a gente. Aí, mano, o Henrique tá dormindo, acorda ele. Aí começamos a ligar, ele acordou. Aí foi quando eu vi que era sério. Eu falei assim, caraca, mano, é sério mesmo e tal. Pô, isso é muito maneiro. Aí foi onde que eu acho que eu falei, cara, realmente agora acho que a página deu certo. Porque mesmo que, assim, a página pode acabar amanhã, não vai acontecer, mas pode acabar amanhã. Mas a gente já sabe que deu certo. Foi tudo que a gente... rapaziada. Eu vou bater também aqui na mesa pra... Pegar um- Eu não sou muito dessa, não. eu também não, mas... Vamos brincar, né? Fui o único a bater, a não bater. A culpa vai ser minha, pô. Pô, aí, quando surge o convite do Gold, eu vou até fazer essa pergunta pra você. É da Gold ou do Gold? Canal Gold aí... Então, O canal Gold, Gold. é. O canal Gold. Vocês tinham quanto tempo de página? 3 meses? 6 meses? não, a gente criou a página 19 de julho de 23. O convite do Gold veio setembro de 24. Mais de um ano. Final de setembro de 24. A gente começou em outubro de 24 lá no Entendi. Gold. Então já tinha mais de um ano já. Já tinha fechado pelo menos uma temporada inteira do futebol saudita. Aham. E aí eu acho que isso tem muito, faz sentido também, porque o Gold ele comprou os direitos de transmissão quando ninguém apostava. Mas ainda também era uma aposta de fato para eles. Quando eles viram que aquilo dali deu certo, estava dando uma audiência legal para eles, aí eu acho que eles viram na gente uma maneira de tornar a transmissão melhor ali. Faz sentido. Dar mais qualidade para a transmissão. Aí veio esse investimento e não só na gente, mas que eles renovaram também para transmitir a liga. E quando o convite surge, vocês com um pouco mais de um ano, né? Vocês já também tinham uma maturidade melhor, tipo assim, de realmente se portar como comunicadores, né? Já tinha um tamanho, né? Já tinha um tamanho, tipo, já tinha uma relevância pra, a gente faz isso a sério, isso é a nossa vida, sim. isso a gente tá vivendo em prol disso. Então, assim, acho que de certa forma também tem essa questão de deles olharem e falar, não, eles são comunicadores, Tem eles uma outra estão... coisa, cara. Eles olham pra página que, naquele momento, era a principal referência de notícia do futebol árabe. Então, Sim. isso faz toda a diferença também. Até Traz essa por- credibilidade, né, que você tá falando. até porque eles já usavam vocês, né? Tipo, já Eles citavam a e gente. tal. Então, de certa forma, também já tinha um produtor ali, eu sei porque eu vivo jornalismo diariamente. Então, assim, cara, já devia ter um produtor ali que acompanhava, vamos ver o que o Central do Arabão vai postar, só pra gente replicar também. Então, assim, isso já fazia muita diferença. E aí, pensando, me veio essa dúvida.
Quando foi, assim, teve alguma notícia ou algum furo de reportagem que vocês deram primeiro e vocês falaram assim, mano, a gente agora estourou a boca do balão. Assim, essa notícia, ou então essa cobertura nossa aqui, só a gente fez desse jeito, ou só a gente fez diferente assim. Uma cobertura de jogo que marcou muito foi o único título do Cristiano Ronaldo lá, que foi uma Copa dos Campeões Árabes, né? Foi iniciozinho da página, a gente tinha acho que 1.000 seguidores só, e aí deu um levante legal que a gente começou a ficar postando, ninguém postava nada, ninguém tinha, nem sabia nem onde tirar vídeo do gol do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Aí a gente ficou postando, aquela ali foi a primeira assim, foi a que mais me marcou, agora de notícia... Cara, então, notícia nossa, exclusiva nossa, nem foi, as primeiras assim, nem foi que estourou não, mas eu acho que um diferencial nosso é que a gente sabia em qual notícia confiar de lá. Porque na época saía muita notícia de muito lugar, muita coisa não era nada confiável e a gente sabia fazer esse filtro. Então, às vezes saiu uma notícia que era falsa, de um cara não confiável. Aí tu ia na página que soltou aquela notícia, os caras já começavam, ô Central do Arabão, isso aqui é verdade mesmo? Entendeu? Tipo, então, a Central do Arabão já disse que isso daí não é verdade. Já tinha em vocês uma fonte segura, né? Exatamente. Eu nunca vou esquecer o Léo Bertozzi, eu até postei recentemente, tinha exatos um mês de página, o Léo Bertozzi, um grande jornalista da ESPN. Sim. Alguém perguntou alguma parada pra ele. Foi num jogo numa Champions que teve um problema no Irã, um negócio de uma estátua. Aí o cara falou assim, Bertozzi, você consegue explicar isso pra gente? Não, cara, pergunta lá. Já marcou a gente, falou, pô, que maneiro, tinha um cara. mês de página, pô. Acho Foi sensacional. tinha um mês de página e a gente já tava vendo que os jornalistas em si também já estavam usando a gente de referência. O que eu imagino, assim, vocês viveram essa fase, né? Eu acredito que teve uma fase que o mercado do futebol árabe estava um pouco mais aquecido que hoje ainda. Então você No tinha, início, foi a época que o próprio Benzema vai pra lá, leva mais uma penca Foi de o gente. início da Exato, página. bem no início. Hoje, menos. Então acho que qualquer notícia que envolva uma transferência pra lá já tem essa questão de ter cuidado com a fonte, né? Então as fontes seguras já se consolidaram até que naquele período. Sim, e a gente olha o nome do jornalista, tem coisa que a gente nem posta, porque... Vocês têm algum jornalista que vocês já fizeram, bateu o papo mesmo com ele, já mandaram direct? Já. Mais saudita, né? A maioria é saudita. A maioria é saudita. Tem alguns, enfim, fora da Arábia Saudita também, mas a maioria é saudita. Porque é o cara que tá vivendo lá dentro o cara do clube, né? Então a gente troca uma figurinha às vezes. Às vezes sai uma notícia de um time, de uma fonte europeia, por exemplo, a gente manda pro setorista do time lá. A gente fala, pô, o que tu acha dessa notícia aqui? Ele, cara, não veiculou nenhum boato aqui sobre isso, não. A gente vai dar uma segurada. Teve uma vez no Cuejar, que ele podia vir pro Vasco, aí a torcida do Vasco falou, pô, o Cuejar lembro vem pro disso. Vasco. Pô, teve um amigo meu, inclusive, vou até contar abrir um parênteses aqui. Teve um amigo meu que a gente tava numa hamburgueria que ele tem, aí ele falou a seguinte frase: agora acabou. Coedjá vai vir pro Vasco, melhor clube do Brasil, melhor time, melhor elenco. Aí tem um outro amigo que endossou. Pô, irmão, não tem Flamengo, não tem Botafogo. É o melhor time do Brasil, esquece. É 1º de abril, mano. Aí, Porra, tá de sacanagem. corta pra 6 meses depois. Tá o Coedjá no Grêmio. No banco, nem relacionado. Nem relacionado. Falei, mano, não tem jeito, pô. Aí quando o Cuejar tem a notícia podia vir pro Vasco, a gente foi pesquisar, né? A gente foi procurar um setorista principal lá do Al-Shabaab, que era o time que ele jogava, e aí não tinha nada. E aí tem torcedor que gosta de acreditar no que convém, isso é óbvio. Isso é sempre... Aí a gente falou, cara, Cuejar e Vasco não tem nada. Aí a gente começou a ouvir, pô, quem esses caras são? Eles não sabem nada. Vou tal. confiar Tomou na hate de Central vascaíno. do Arabão. Olha o nome dessa página. Tomou hate de vascaíno, né? Muito. De todos os times a gente... Pô, e é muito maneiro quando você vê isso, porque assim, dá um orgulho quando você vê e fala, mano, eu vou bancar essa notícia. Pô, não, o cara não vem, mano. E aí acho que internamente, eu sei porque eu já passei por isso também, tu fica, pô, não vem não, mano. E se tu Eu que sou vascaíno, no Cuejar ele tava numa fase boa, mas eu comecei a ficar assim, pô, tomara que ele não venha pô, não agora. vem não, mano. É que se tu vier, tu vai estragar Nota meu... de esclarecimento. Galera, o estagiário tava maluco. Quando já veio sim. Mas assim, cara, é muito legal ver vocês falando sobre a forma como vocês começaram tudo isso, né? E, pô, eu queria saber, além desses bastidores, além dessas curiosidades, o Henrique falou que já foi uma vez pra Arábia, você já foi também? Não, ainda não. Mas, então, Henrique, como é que é, tipo assim, esse ambiente, tipo, de você chegar lá e ver, porque, de certa forma, entre algumas aspas, é um mundo novo que tá se criando, pô. Tem 2 anos que a parada virou de verdade, 3 anos, talvez. Sim. Como é que tá sendo essa evolução do futebol árabe? Cara, primeiro eu vou dar um pouco de contexto.
dar um passo atrás nessa história. A Arábia Saudita sempre foi um país muito fechado, é a visão que a maioria das pessoas tem de lá, a gente também tinha por muito tempo, só que a principal fonte a economia deles é o petróleo. Só que o petróleo é uma parada que uma hora vai acabar, não é infinito o petróleo. E em 2016, o príncipe, o filho do rei, ele assumiu ali o comando das paradas. E aí ele teve uma mentalidade de, pô, uma hora esse petróleo vai acabar. Eu preciso ter alguma outra fonte de renda aqui, alguma outra coisa para girar a economia do país. E ele viu isso, o entretenimento. Então ele começou a investir muito em entretenimento e para isso ele abriu as portas do país. Ele começou a mudar muita coisa dentro do país. Então tem muita coisa que a gente tinha uma visão antigamente sobre o país, tipo, a mulher não pode fazer nada. Cara, hoje a mulher joga futebol, dirige, tem a vida normal, usa roupas que a gente chama tipo do Ocidente, que é o que a gente está mais acostumado. Então ele abriu o país ali olhando para o entretenimento. Só que não é só futebol. Lá, se eu não me engano, eu fui em janeiro. Eu acho que em 2024 todo, eu acho que eles tinham recebido eventos de cerca de 56 modalidades diferentes, alguma coisa assim. A gente vê Abriu, direto luta grande de boxe, que é lá. Fórmula 1, Tênis, Fórmula 1. E esportes, tem muito lá, muitos torneios grandes de esportes dos diferentes estão sendo lá. Então, assim, ele abriu o país pro entretenimento. E aí, a ideia deles é isso, eles querem se abrir, eles querem mostrar que eles não são mais aquele país fechado que era antigamente. E aí, quando eu fui lá, eu vi disso de perto, cara. Tipo assim, muito bem tratado, as pessoas respeitam muito, eles querem fazer você se sentir bem lá, eles querem mostrar para vocês que lá é um país legal, que, pô, venham mais vezes porque aqui é legal. Aí, tipo, fui no centro histórico, o cara descobriu que eu era brasileiro, o cara falou, oi, e aí, tudo bem? Tipo, em português. Então, o cara já teve a preocupação de aprender ali o português para ele tratar bem as pessoas. Mostra até que o país está mais aberto ao turismo também, né? Exatamente, porque lá é o entretenimento no geral. O futebol é mais forte porque é muito forte, é uma economia ali muito forte, o futebol, mas é tudo ali, cara. E aí a gente tem, por exemplo, o que tem acontecido mais ultimamente, por exemplo, o Al-Qadsiya é um time que foi privatizado, foi comprado pela Aramco, que é a maior petrolífera do mundo. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira maior empresa do mundo que não é de tecnologia. E aí eles compraram o Al-Qadsiya para ser um viés esportivo, um viés do entretenimento da empresa. Aí tem a Neon, que comprou um time lá também, e tem aquela famosa cidade futurística, The Line. Então, o projeto é a The Line, mas eles compraram o Neon para ser um viés esportivo ali dentro do projeto. Então, a Arábia Saudita hoje em dia é isso, está muito focada em abrir o país para o mundo, ele quer que todo mundo vá lá, para conhecer mais o país e mostrar que eles estão diferentes do que já era antes. Eu não tenho uma experiência lá, não tive a oportunidade de ir. Tenho muita vontade, inclusive. O meu ídolo é o Cristiano Ronaldo, cara. Então, imagina assistir uma partida do Al Nassr lá, seria fantástico. Mas eu já tive uma experiência na Inglaterra com árabes e os caras são muito legais. Muito. Tem até essa pegada do... Eu até fiz uma alusão na época que eu acho que o Rio de Janeiro e o Nordeste, ele tem muito essa coisa de quando recebe alguém, quer deixar a pessoa em casa. Então, os caras, eles eram muito assim, eles tinham essa energia de abraçar mesmo. E tem até um cara que se tornou um grande amigo, que é o Ayub. A gente fez minha primeira ida ao estádio na Inglaterra para ver um jogo da Premier League, ele tava comigo. Ele é árabe. E, cara, é sensacional. Ele manda meme pra mim óbvio que eu não entendo nada, absolutamente nada. Mas ele manda meme pra mim de partida lá. Ele foi ver o jogo do Cristiano Ronaldo no estádio do Al Nassr. E, cara, seria uma experiência fantástica. Eu até queria perguntar isso ao Henrique, cara. Como que foi assistir um jogo da Saudi Pro League, cara, pela primeira vez? Cara, é legal demais. Eu assisti 2 jogos lá. Eu fui no jogo do Al Hilal. O Al Hilal recém tinha sido eliminado da Copa do Rei pro Al Ittihad. Foi um duro golpe pra eles. Aí eles jogaram... Teve esse jogo da Copa do Rei, jogaram fora de casa, meteram 5-0. E esse jogo que eu fui, eles fizeram 9-0. Que isso, cara. Pegaram 2 times que estavam na zona de rebaixamento e tal. Aí, assim, esses 2 jogos que eu fui foram totalmente diferentes. O Al Hilal é aquele time maior, com a maior torcida, com mais dinheiro, com mais nome, mais tudo.
E aí ali eu tava mais como imprensa, então fui mais pra tribuna de imprensa, não tive a oportunidade de ficar no meio da arquibancada com a galera, tinha que sair um pouco antes do jogo pra ir para as entrevistas e tudo mais. Eu não vivi o contato direto com os torcedores. No outro jogo, aí foi um jogo do Al-Shabaab, que é um time menor, ele é da capital, ele também é um time menor, em que a atmosfera daquele jogo estava menor em comparação ao Al Hilal, mas eu tive mais liberdade ali no estádio. Então eu fui pro meio da galera, e aí tipo, pô, os caras amam muito futebol, cara. Eles amam muito futebol, muito jovem, se eu não me engano, 64% da população é abaixo dos 35 anos, alguma coisa assim. Eu posso estar enganado Mas aqui acho que sim. exatamente os números, mas então a galera muito jovem e que, assim, eles eles te abraçam ali mesmo, pô, vem cá, vamos curtir também, não sei o que e Pô, tal. maneiro. É muito legal vocês falarem isso. E enquanto a gente conversava aqui, eu comecei a pensar também. Me gerou uma curiosidade, porque assim, você pensa no principal técnico que passou pelo futebol árabe nesse recorte recente, não tem como não falar em Jorge Jesus. Pô, veio do Flamengo, ganhou tudo aqui, tem uma história muito bonita em Portugal e já tinha uma história na Arábia, porque ele já tinha passado pelo Al Hilal e depois ele volta no Al Hilal Premium, né? Que é o Al Hilal, pô, com nota pra gastar. Não que eles já não gastassem antes, Sim, sim. mas agora com uma grana mais liberada. Já tinha um bom time, né? Já tinha um bom time. Tanto que quando o Flamengo enfrentou o Al Hilal no Mundial de 2019, o Jorge Jesus tinha acabado de sair. Mano, E não era o Al Hilal rico. Ele não era o não Al Hilal era, rico, pô. mas- Mas, pô, mas- tinha aquele. Tinha um. Eu não vou lembrar o nome dele. eu posso mas era contar uma historinha Conta, desse conta. jogo aí, cara? Eu tava na Inglaterra no intercâmbio, cara, e tinha uma penca de árabe torcendo pro Al Hilal. E quando eu falei que eu era brasileiro, eles acharam que eu era flamenguista, cara. Então o que a gente fez? O jogo, eu falei, irmão, eu sou Al Hilal até morrer, pô. Até morrer. Aí eles não acreditaram. O que eu fiz? Eu peguei a camisa do Vasco e fui com a camisa do Vasco no dia seguinte. E era o dia do jogo. Resumindo, a gente sai da aula, vai pra um pub, dos pubs mais conhecidos de Oxford, The Checkers, um negócio assim. Mano, eu vi um jogo com uma porrada de árabes, com a camisa do Vasco, comemorando o gol do Al Hilal. Foi um top experiência. Maneiro. Comemorou os 3 do Flamengo também? Não, do Flamengo não. Do Flamengo não. Mas, mano, foi sensacional. Não, de fato. Já era um bom time, o Al Hilal já era um bom Como é que time. é uma cultura muito maneira. E aí me vem a dúvida, porque assim, chegou a ter algum contato com o Jorge Jesus lá? Vocês já tiveram alguma, sei lá, alguma partezinha de ter algum resquício de contato com ele? Porque ele era um cara que, pô, falava em Brasil, ele, Flamengo, não sei o quê, papapá. Como é que era essa relação do Jorge Jesus? Tem alguma história que vocês tiveram, algum bastidor com ele? Eu não sei se tu teve alguma com... Não, então, eu estive dentro do campo no aquecimento. E aí o aquecimento, ele tava... Eu acho que ele nem subiu nesse dia, mas de qualquer maneira o banco de reserva era do outro lado que eu tava. Com ele eu não tive muito contato, não. E teve a entrevista pós-jogo dele, mas na hora da entrevista eu tava meio que esperando pra entrevistar o Malcolm e o Renan Lodge. Quem- Então, com o Jorge Jesus eu não... Quem teve foi o Vini, que tá lá. Ele tem uma entrevista até que até viralizou aqui, falando sobre o Ângelo. O Ângelo jogava no Santos. Aham. Ele fala que o Ângelo, como um ponto, ele não vai eu ser vi um esse grande corte. eu jogador, vi que esse ele corte. tem que ser um meio-campo. Mas a gente já teve algumas pessoas do Gold que foram pra lá e, assim, não sei se é assessoria e tal, mas ele não gosta muito de falar sobre coisa voltada para Flamengo, É Brasil. mesmo? Ele ele gosta muito de brasileiros. Tanto que, assim, isso, de uma maneira, na média, assim, com os jogadores estrangeiros lá, eles são mais ou menos assim. Mas na primeira vez que o Vini foi, em novembro do ano passado, tipo assim, ele tava atrás dele, do Jorge Jesus, assim, na beira do gramado, acompanhando como imprensa e tal. Aí o Jorge Jesus passando, não dando muita ideia pra quem falava. Aí o Vini falou alguma coisa, Brasil, sei lá. Mister, Brasil. Tipo, falou em português. E aí, quando ele Era viu isso que aí. era em português, aí ele já se sentiu mais familiarizado assim. Aí Boa vontade. foi, deu um tchauzinho Legal. pro Vini e É, tal. quando fala Flamengo, ele dá um sorriso, ele gosta. Mas eu acho que é por questão de assessoria pra não falar eu acho sobre que ele outro evita time e entrar no tudo mais. É. Acho que a gente entende também, porque foi um capítulo que passou, né? Não dá Sim. pra ele ficar a vida inteira falando de Flamengo, até porque o clube também não deve gostar, né? Porque, pô, imagina, sei lá, Felipe Luiz agora que treina o Flamengo, toda entrevista ele foi perguntado pelo Atlético de Atlético de Madrid, ele vai Madrid, ficar meio bolado, né? O Ficou clube fora do aqui- tom, né? acho que vai ficar meio bolado. E aí, é curioso que você citou a questão do Malcolm e do Renan Lodge. Eu lembro que foi algo que eu, pelo menos, acompanhei na época, e eu falei assim, cara, que maneiro. Porque o Renan Lodge seguiu a página de vocês, teve um contato a mais, eu não lembro Fizeram agora. uma A gente- webcam, né? A gente Fizeram chegou a uma entrevistar reunião. ele já. Teve teve
uma resenha a mais com o Renan Lodge, né? Como é que foi isso? Cara, ele foi maneiro pra caramba. Pô, Renan, Foi. foi maneiraço. Tem toda uma questão ali de assessoria de imprensa e tal. Foi engraçado que a assessoria falou, ó, vamos evitar falar sobre esse assunto e esse. Chegou na entrevista, ele que puxou, assim. Começou. Então, a gente era mais pé no chão com essas paradas e tal, pra não desrespeitar ali a assessoria e tal. Mas ele, com a gente ali, ele foi bem gente boa, assim. Foi uma das melhores entrevistas que a gente já teve. Não foi pessoalmente, ele tava... Ele tava lá. Em VCal, se eu não me engano, né? VMix, sei lá. VMix. E aí foi muito maneiro, assim, ele separou um horário lá pra gente, aí falou sobre tudo. Foi bem maneiro. Ele que agora saiu, né, tá sem time, inclusive. A gente já entrevistou também o Talisca, né, que foi outra também que foi bem maneira. Foi. Ele parece ser muito engraçado, né? O Talisca? O Talisca parece ser muito resenha. O Talisca é outro que a gente falou, pô, não vamos entrar em tal assunto, não. Ele entrava. E ele mesmo entrava no assunto. Mas esses dois eu acho que foram os mais marcantes, assim, de entrevista. Tiveram algumas outras. Eu lembro que rolou uma parada no CT também, né? Você entrevistou, acho que o Podence. Então, no Al-Shabaab eu entrevistei o O Podence. Al-Shabaab é o time que o Leandrinho do Vasco jogou, né? É o Paulinho Paula também, acho que pro Vasco ele era de lá, né? Então, o Robert Renan tava lá. Quando eu fui lá, eu entrevistei o Robert Renan, o Podence e o Guanca. Aí na entrevista do Guanca, inclusive, eu perguntei, pô, essa história de Vasco aí, chegou alguma coisa? Ele, pô, chegou, teve interesse no Vasco e tal, avaliei, mas aí acabou que eu preferi outra coisa, enfim. Mas assim, e os caras sempre muito mais gente boa. Eu achei difícil as entrevistas no Al Nassr. No Al Nassr era tudo mais rígido, o cara, eu começava a entrevistei o Bento e o Otávio. Eu começava a conversar com o Bento, atrás do Bento já tinha um assessor com o cronômetro ligado, meio que apontando pra mim assim, ó. Aí, tipo assim, era 1 minuto. Deu 1 minuto e 10, ele já tava, tipo, mandando eu encerrar. E todas as perguntas que eu fazia ali, eu tinha que assinar um documento dizendo que antes de soltar essa entrevista na internet, eu tinha que mandar os vídeos todos pra eles autorizarem aquela entrevista ir ao ar. Aí, pô, a vez que eu tentei ir no estádio do Al Nassr só passando em frente, assim. Aí eu tava com o pessoal da Band, eles tentaram gravar alguma parada ali, só uma entrada ao vivo, assim, isso na frente do estádio, o segurança não deixava, não podia gravar. Então, o Al Nassr foi uma galera mais chata, assim. Agora, a galera do Al-Shabaab, pô, os caras convidaram a gente, fui ver a sala de troféu, deram um presente pra gente, uma camisa do Al-Shabaab personalizada, escreveram Henrique e tal. Então, os caras muito mais suscetíveis. A gente assistiu uma parte do treino, aqueles 15 primeiros minutos ali que pode assistir. A gente lá junto com os caras assistindo. Então, cada clube ali tem sua particularidade. Será que é também uma questão envolvendo o próprio Cristiano Ronaldo? Porque assim, o time inteiro, acho que talvez o Al Nassr e o Al Hilal são os times com maior número de estrelas, né? O Al Nassr talvez até mais, porque, pô, tem Cristiano Ronaldo, Mané, uma rapaziada... Pô, o Bento não tá jogando regularmente, mas não deixa de ser uma estrela que a gente conhece, seleção brasileira. Então, assim, é um time muito recheado de nomes. Tu acha que talvez isso também faça com que eles blindem mais as assessorias dos jogadores, o ambiente do clube se feche mais do que o contrário, por exemplo, do Al-Shabaab, que é um time menos estrelado, né? É um time menos estrelado, mas é um time meio de tabela. Eles gostam, o Al-Shabaab gosta de ter essa visibilidade, né? Porque eles sempre se acham mais escanteados e de fato até são. Mas o Al Nassr é conhecido até como clube global lá, né? Por conta de ter o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que muito disso, por ter o Cristiano Ronaldo. Então todo mundo vai querer só ficar falando só com o Cristiano Ronaldo e tal. Então acho que eles dão uma blindada no... E o Al Nassr não ganha nada há muito tempo. E ele tá vendo os rivais ganhando tudo e eles não ganham nada. Então acho que eles meio que se dão uma preservada, assim, também. Eu queria até falar disso, do Cristiano Ronaldo em si, porque o cara que fez a história no futebol, que ele fez, o cara que ganhou tudo nas principais ligas, né? A gente tem o Cristiano Ronaldo sendo o cara da Premier League, o cara da La Liga, o cara do Campeonato Italiano. Tipo, na Itália ele tem uma passagem com bons números, um pouco subestimada, mas são bons números. Sim. E ele vai pra Arábia, ele é o primeiro, né, a revolucionar isso. Acredito que por causa dele, por uma pessoa tão influente como ele, todos os outros jogadores escolhem a Arábia Saudita também. Como que vocês enxergam hoje, primeiro, o que ele representa hoje até para os jovens, se colocar um público mais jovem, eu acredito que a idolatria deve ser bizarra, deve ser muito alta. E o que ele representa para a liga em si, né? Ele estar jogando, ele estar em campo, o que significa? Vou acrescentar até o que ele representa para a gente, assim. Exato.
no Mundial agora teve o papo, o contrato dele acabou nesse final de ano, então ele podia sair. Pô, a gente ficou assim, em off, caraca, mano, se ele Se sair, ele sair, a página complicou vai e despencar. tal, é. Caraca. E aí ele renovou e tudo mais. Foi um sentimento de alívio, porque Gol da Central do Aragão. o que O tinha dia que de... saiu a imagem dele assinando o contrato, a gente tava feliz a peça. Né? Rio Brasa, todo mundo. Porque tava no Churrasco. meio de uma polêmica e o diretor esportivo do time anuncia que ia fazer uma coletiva. Aí quando foi isso, eu falei assim, já era, mano. Ele vai avisar que Rapaziada, saiu, tal. Mas aí ele renovou e tudo mais. Cara, a gente vê isso nos jogos. Quando tem transmissão lá no canal Gold, a gente vê, sei lá, um jogo muito bom, que pode ter um clássico lá, igual foi agora, semana passada. Al Ittihad e Al Ahly, que é um dos maiores clássicos de lá. Você vê uma audiência legal. Ou pode botar o Nasser contra o Lanterna, a audiência é maior, porque todo mundo quer ver o Cristiano Ronaldo, todo mundo, qualquer post que a gente faz na rede social, post da escalação do Al Hilal, qual vai ser a escalação do Al Hilal? A galera fala, post da escalação do Al Nassr, bomba e tal. E pro futebol saudita em si, foi muito importante, a gente já teve entrevista com jogadores que não são tão conhecidos assim, jogadores jovens que falam, cara, eu vim por causa do Cristiano Ronaldo, poder marcar o Cristiano Ronaldo, poder jogar na mesma liga com o Cristiano Ronaldo, e ele foi um cara que teve um papel muito importante no desenvolvimento da liga. E ele sabe disso. Ele já deu entrevista. Às vezes ele tenta ser. Porque ele é 880, né? Às vezes ele taca ele fala, não, eu sou. Mete a marra. E tem vezes que ele fica na. Mas ele sabe dessa importância dele e muitos jogadores foram pra lá. Obviamente, o dinheiro todo mundo tá lá por conta do dinheiro, inclusive o Cristiano Ronaldo. Mas ele sabe que a maioria dos jogadores que estão lá foram por causa Outra dele. coisa que também fomenta isso é a expectativa pelo 10º gol, né? Isso. Agora Isso tá. aí tá contagem regressiva, né, cara? 954? 54, eu acho. Você meteu um gol no último jogo agora. Meteu dois. Dois? Eu tenho Não, uma- meteu um de Acho que pênalti. Acho que no penúltimo ele fez 2. No último ele fez fez um de Pô, pênalti. e isso é muito curioso, porque assim, 53. 53. já tá contando com o próximo. É. Porque assim, até o Cristiano Ronaldo ir, até virar algo mais popular, existia até um certo preconceito, né? Eu lembro porque quando o Cuejá sai do Flamengo pra ir pro Al Hilal, todo mundo falava isso. Mais ou menos o que aconteceu com o Gerson agora, quando foi pro Zenit. Pô, tá de brincadeira, tu vai largar isso aqui por causa de dinheiro, por causa de 1 milhão a mais? Pô, tá de sacanagem. E a gente não tinha essa noção, né? Porque assim, às vezes os caras vão pra lá pra ganhar 10 vezes mais, 50 vezes mais. Bem mais, né? Só que aí quando o Cristiano Ronaldo vai e fala, rapaziada, eu vim mesmo, e aí? Vamos falar o que agora? Ele mata aquele discurso, depois foi pra lá pra ser esquecido. Acabou esse Mas discurso. ele foi pra lá pra popularizar a parada. Aí todo mundo fala, mano, o cara revolucionou um lugar que todo mundo bateu e, vários jogadores já foram, vários brasileiros já foram, vários, jogadores em fim de carreira foram. Ele vai e existe uma primeira discussão do tipo, agora acabou a carreira. O Cristiano Ronaldo foi lá pra roubar dinheiro dos árabes Sim. e se aposentar. E o cara vai e faz 50 e tantos gols, Foi artilheiro das e chega perto do 1000 e todo mundo, cara. E aí, vai Benzema, vai Kanté, vai Mané, Vai Neymar. vai Neymar, e todo mundo fala, mano, o que tem nesse cara, velho? Que o maluco, ele podia ser um flop, podia ser o único lá brigando Onde sozinho. o cara pisa E aí, vira mano? ouro, mano. Isso é loucura. Ele vai tanto que, por exemplo, o Messi foi pros Estados Unidos e ninguém foi pros Estados Unidos junto com o Messi. Continua sendo a Liga do McDonald's. É. já acabou. Tirando o Depou, que é explicitamente muito fã do Messi. Porque foi E na tirando amizade. a velha guarda do Barcelona, que foi atrás Suárez, vai né? fazer o Barcelona Master na Inter Miami. Pô, a Liga dos Estados Unidos continuou igual. Continuou ali. Um ou outro jogador até foi pra lá, mas assim, ninguém fala, mano, eu fui por causa do Messi. Sim, é. E na Arábia não. Na Arábia a galera foi por causa do cara, tipo, porque ele é esse fenômeno todo, esse gigante do futebol. Então, assim, acho que pra vocês também, vocês têm uma dimensão um pouco maior que a gente. Bem maior que a gente, né? Bem maior. Sendo honesto. Como é que é pra vocês essa relação dele? Porque, por exemplo, o cara foi pra lá. E ele tá desenvolvendo, de certa forma, ajudando a desenvolver o futebol árabe. Mas tem também do ponto de vista de que o ecossistema tem que se desenvolver sozinho. Sim. Porque o Cristiano Ronaldo não é eterno. Como é que vocês veem o futebol árabe se desenvolvendo a parte do Cristiano Ronaldo? A Liga, ela tá fazendo isso. Pô, antigamente ainda tem esse preconceito, assim. A gente até. Porque quem vai pra lá, obviamente, é pelo dinheiro. De início tem que ser pelo dinheiro. Eles têm o dinheiro. Atrativo, né? Mas a Liga tá se envolvendo pra isso, contratando jogadores jovens. A gente vê a média de idade dos times reduzindo muito. Antes tinha isso, o jogador em fim de carreira que vai pra lá. Hoje não, hoje a Liga abriu jogadores sub-21, então a gente teve o Robert Renan, que hoje tá no Vasco, que tava lá na última temporada. A gente tem o Caio César, o Marcos Leonardo foi pra lá, o Ângelo, muitos jogadores jovens têm indo pra lá. Tem Teve um do Corinthians também, né? O 18, 19 anos, que também era a sensação. Ele Wesley.
O Wesley. O Wesley tá Foi lá, caralho. o Matheus Gonçalves do Flamengo Matheus também. Gonçalves. A gente vê esses jogadores, mas a média de idade diminuiu muito. E esse é o objetivo da liga: contratar jogadores jovens, abrir essa vaga para jogadores jovens, porque sabe que o Cristiano Ronaldo não vai ser para sempre. Ele vai ter um contrato de mais 2 temporadas, essa e mais uma, e depois vai acabar. As grandes estrelas ainda vão ser contratadas. A gente teve o Matteo Retegui agora, o italiano, que foi artilheiro do campeonato italiano, foi para lá. É um jogador que tem um E eu nome. acho que esse movimento do Retegui é interessante para ilustrar isso, porque o atacante do time era o Aubameyang. Então é um cara de muito nome, jogou muito bem, foi o vice-artilheiro do time na temporada, e mesmo assim eles dispensaram o Aubameyang e pegaram o Retegui. Por quê? É um cara mais novo, vai render a médio e longo prazo pro clube. Então acho que isso muda um pouco. Não, a Liga tá contratando muitos jogadores jovens. Todo time, praticamente, se eu não me engano, todos, eu não sei se de Todos. cabeça se todos, tem um jogador sub-21, uma promessa. Obviamente, o nível de investimento é diferente, né? Tem um time lá da parte de baixo da tabela que tem um jogador que não é uma grande estrela, mas é um jogador jovem. E agora a gente vê, sei lá, no Al Hilal, eles têm o Caio César, tem o Marcos Leonardo, tem um zagueiro que é da seleção turca, que é o Aksisek, que é um zagueiro que já frequenta a seleção principal da Turquia. No Al-Ahly a gente tem uns 4 também, né? Tem o volante francês, o Atangana, tem o Matteo Danz, o lateral esquerdo. Enfim, os times eles têm contratado muitos jogadores jovens e o dinheiro é o que atrai esses jogadores. Então, eles veem uma vida. Um cara é um jovem jogador, ele vê uma possibilidade de jogar numa liga que está sendo competitiva aos poucos, que está ganhando mais... Tá sendo uma liga muito importante. Jogar na liga do Cristiano Ronaldo, isso é um atrativo absurdo, e ganhar muito dinheiro. Por que o cara não vai pra uma liga dessa, entendeu? Eu acho que o pensamento é esse. E eu acho que até vale a gente contextualizar um pouco, porque sempre surgem esses comentários. A China era assim, vai ser a nova China, não sei o quê. Então, primeiro, é diferente, o projeto é diferente. Na China, era muito descentralizado. Era os clubes viravam empresas e se organizavam por conta própria. Uma hora aquilo dali quebrou e aí não tinha uma estrutura para sustentar tudo aquilo que os clubes estavam construindo sozinho. A Arábia Saudita não. Primeiro, aquele projeto que eu falei do Príncipe lá em 2016, ele tinha a visão, o projeto era Vision 2030. E aí, então, eles já tinham um planejamento para entretenimento no país até 2030. Agora, a Arábia Saudita vai sediar a Copa de 2034. Então, tem todo um contexto ali de estrutura. Por quê? Primeiro, a Liga não é o mesmo... Esse investimento da Liga não é o mesmo tipo da China, que cada clube foi privatizado e começou a construir as coisas por sua conta. Na Arábia Saudita, meio que a Liga e o governo ainda controlam algumas coisas de uma maneira benéfica. Por exemplo, o fair play financeiro lá é muito rígido. Justamente para os clubes não quebrarem, não terem esse mesmo problema da China. Então, o planejamento dessa estrutura é pensado a longo prazo, pelo menos até 2034. Então, por si só, isso já é melhor do que a China. Segundo, quem faz o futebol na Arábia Saudita, diretores, CEO e tudo mais, são caras com muita bagagem do futebol europeu. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. De grandes clubes do futebol europeu, é diretor do Barcelona indo para lá, é diretor do Arsenal e coisas do tipo. Na China não era esse mesmo nível de profissionalização. E outra coisa, e aí agora é o que a gente estava falando dos jovens, tem o plano para 2034. A seleção ela quer se desenvolver até a Copa de lá para não fazer vergonha jogando em casa. A gente sabe, a Arábia Saudita não é uma potência do futebol, a seleção saudita. Então eles têm, por exemplo, a questão dos jovens. Criaram regras para sub-21. Você tem um limite de sub-21 lá. Criaram um campeonato sub-21 nacional. E aí limitaram a quantidade de estrangeiros sub-21. Tudo isso para quê? Para poder os próprios jovens de lá se desenvolverem. Sim. Enfim, eles têm um planejamento enorme que se a gente fosse falar cada ponto do planejamento, a gente ficar aqui horas e horas. Tem aquela parada também da quantidade de jogadores árabes, né? Que tem que ter no time, igual tem aqui no Brasil, né? Tipo, tem um limite de estrangeiros, lá também tem esse limite de estrangeiros. Tanto que o próprio Jorge Jesus e agora esse novo que estava na Inter de Milão, o Inzaghi, já chegaram a falar publicamente sobre isso, né? Tipo assim, porque, querendo ou não, o dinheiro é meio que infinito, mas eles não podem só simplesmente chegar lá e falar, pô, eu quero agora o Pedri, agora eu quero o Ter Stegen, agora eu quero o Salah, agora... Porque não pode, não é só fazer essa brincadeira igual a Premier League, por exemplo, que você contrata, pô, teve, acho que 5 rodadas atrás, na segunda ou terceira rodada da Premier League, o Liverpool entrou em campo sem nenhum inglês.
Assim, nos 11 titulares não tinha inglês, acho que tinha 1 ou 2 no banco só. Você Então, pega assim, a Internacional, campeão em 2010 da Liga dos Campeões, não tinha. Foi a primeira italiano. vez. foi a primeira vez que um campeão não tinha Campeão jogador europeu. do país. Então, tipo assim, não deixam isso acontecer justamente com esse intuito. E é interessante vocês falarem isso, a questão da Arábia Saudita, porque assim, a gente aqui tem uma visão, a gente, que eu digo o Ocidente, né? De que lá é tudo um bolão, é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, quando surgiu a informação de que a Arábia Saudita vai sediar a Copa, eu ouvi muita gente falando assim, mas de novo? Não foi 2020? Não, calma aí, vamos só Catar, contextualizar. Existe o Catar, existe a Arábia Saudita e existe os Emirados Árabes. Sim. Então, por exemplo, o Arthur Jorge foi pra lá, quando foi treinar um time do Catar, que é o time do Roger Guedes. Olha. Eu vi muita gente falando, pô, o Arthur Jorge se vendeu pra Arábia. Não, ele também se vendeu, mas é pro Catar, é outra coisa. Não, já teve um monte de jogo, por exemplo, Al Hilal e não sei quem. Aí alguém no chat, esse é o time do Roger Guedes? Sim, é outra liga, outro outra, país. galera, é outra parada, tanto que, pô, o Roger Guedes, ele começou a ter umas conversas, né, pro Flamengo, Grêmio e tal, e ele falou, não, mas é da Arábia Saudita, ele não vai sair do... Eu falei, não, mas O calma Felipe aí. Coutinho tava lá antes no É, Catar, né? Exatamente, Catar também. Então, assim, e tem o Emirados Árabes que talvez até num terceiro escalão ali, em comparação com esses dois, também tem, pô, muita cifra, muito bicho, essas paradas todas, mas não é a mesma coisa conforme a Arábia Saudita se desenvolveu para crescer nesse nível. Então, assim, existe essa diferença. Como é que vocês também lidam? Porque, assim, igual você falou, muita gente comenta, pô, o Roger Guedes joga... Não, calma, não é o nosso, a nossa cobertura é outra. Já teve alguma coisa desse tipo de vocês terem que dar essa... Porque, por exemplo, quando o Arthur Jorge foi para lá, imagina que os torcedores do Botafogo começaram a procurar informações a respeito do clube. E aí a referência de futebol do lado de lá, Do Oriente, né? do Oriente, acaba sendo vocês. Mas não necessariamente vocês eram a fonte pro futebol catari. Não né? era a liga de vocês, né? Então, a Mas vocês gente, conhecem também. a imagino. gente fala mais sobre futebol saudita. Isso, ponto. Mas o nome da página central do Arabão até por isso mesmo, porque Catar, Emirados Árabes, todos são árabes, Sim. são países árabes. Então, quando a gente tem uma notícia interessante do Catar, dos Emirados Árabes, ou seja lá de qualquer outro país árabe, a gente bota a notícia Arabão ao lado. Aí a gente maneiro. fala, o Arthur Jorge, a gente soltou a Foi notícia do Arthur estratégico, Jorge. então, o nome também. Primeiro assim, a gente pensou um pouco em tom meio de piada, assim, Arabão, o Arabão e tal. Fez o link com o Brasileirão também? Não teve nada? Não, era mais, tipo... E aí depois foi levando. A gente já teve gente que falou, pô, muda esse nome, bota a Central do Sauditão e tudo mais. Que é mais condizente, porque a gente fala do futebol Saudita. saudita, mas o Arabão tem... Mas a gente acaba falando muito, assim, menos do que fala sobre futebol saudita, mas a gente também abrange Eu os tenho outros. até uma dúvida. países. No futebol saudita, você tá, sei lá, acho que os 4 principais seriam o Al Nassr, Al Hilal, o Ittihad Igual o Ali. e o o Ali. Ali. Os 4 ou só 3 são do Príncipe? Ou todos são Os do... quatro. Os quatro Os são quatro, do fundo os quatro de... melhores. É o Fundo Soberano Fundo Saudita. Soberano Que é aquele, eu esqueço o nome dele, mas aquele é famoso aí por... O príncipe É, é o Mohammed bin Salman. que chamam de esquartejador e tal. Não, esse aí acho que outro? provavelmente era o pai dele. Ah, tá, Ele é um entendi. pouco mais aberto. Ele já é o cara que tem a ideia da Agenda 2030, o cara mais Isso, ele é o indígena, príncipe. coisa ali. O rei, ele já é de outra. Ele é vivo, mas ele nem se mete mais Outra nessas coisas. pegada. É mais o príncipe hoje, que é o. Então os bin 4 Salman. são dele. É, do Fundo Soberano Saudita. Assim, o Fundo Soberano ele investe em todos os times, mas esses 4 são privatizados, é o PIF. Eles que recebem uma. Não sei se quantia. vocês vão lembrar, teve uma época que vincularam isso aí ao Vasco também, que a SAF vai ser vendida pro dono. Já. Aí, Foi. pô, só dava isso na internet. Aí a Qualquer galera- fake que acham que é o mesmo e vai pois ser é. vendido. Mas lá tem esses 4 que são privatizados pelo Fundo Soberano Saudita, e tem o Al-Qadsia, que o Henrique falou, que é da Aramco, que é a maior petrolífera do mundo, tem a Neon, que é da cidade futurista de Neon, tem o Alcolud agora. o Alcolud, que é de um americano, né, o Ben Harbour, que eu Isso. esqueci agora qual é a empresa dele, mas ele também tem uma porcentagem no Cádiz, da Espanha. E a gente tem 2 times na segunda divisão também, que são das cidades, né? O Aula, que é da cidade, é do Fundo Comissão Real de Aula, que é uma cidade, o Aldiriac também é de uma cidade de Aldiriac. Então, assim, as cidades têm começado a investir também para atrair esses times. Contratar um grande nome. Ninguém aqui conhece falar sobre Diriac, que cidade é essa? Mas aí vem um grande jogador, você vai remeter rapidamente a lá. Neon, engraçado por exemplo, que- tem o Lacazette, que muita gente já remete. Não, Lacazette. É engraçado que vocês falando assim, dá pra ter noção que é um negócio estruturado mesmo, cara. Os caras fizeram Sim. tudo
de modo perfeito. quase O perfeito. objetivo é esse, que tenha muitos times privatizados, muitos times ricos. As equipes algumas equipes são disponibilizadas para ser privatizadas. E aí vai ser privatizada por um grande comprador, um cara com muito dinheiro, uma empresa com muito dinheiro. Para quê? Para fazer uma liga forte. A gente já tem esses 4 que são muito grandes. Tem o Alcacia chegando, tem o Neon chegando. Na próxima temporada vão ter mais 2 muito ricos. E aí já são 8. Para as próximas temporadas, mais 2, 10. Uma liga de 18 times. Imagina uma liga de 18 times, você ter 10 times bilionários. Sim. Fica muito competitivo e fica mais atrativo pro pessoal. Essa agenda de 2030 com certeza vai alcançar, né? Porque você está estruturando mesmo para chegar lá em 2034 na Copa do Mundo com uma liga completamente competente e forte para isso, né? E até um nível muito acima, porque assim, se tu pega o time do Al Nassr hoje, cara, não deve em nada vamos comparar, sei lá, com o Manchester United. Se botar pau a pau, valendo um jogo à Vera, Os 11, dá um né? jogo muito bom. Por contar que o futebol árabe tem os caras batem, né? Tanto que, pô, surpreendeu a galera no Mundial de Clubes, o Al Hilal ganhou do City. Assim, Não, beleza. Eu ia falar até disso, quando você citou, e com certeza vai trazer uma memória muito boa pro Henrique. Mas Renato Gaúcho dando nó tático em Filipe Inzaghi. Isso aí é até legal saber como que os árabes entenderam o futebol brasileiro ali. Não, isso é muito, muito da hora da gente falar, porque, tipo assim, o Al Hilal eliminou o Manchester City. E o Fluminense eliminou o Al Hilal. Seguindo essa lógica, o Fluminense é avô do Manchester City. E o Guardiola que se lasque. Ninguém é Guardiola perto do Renato Gaúcho. Nunca jogou futebol na praia. Assim como a gente tem a visão aqui de, pô, o Fluminense não pode perder para um time saudita. O Flamengo não pode ser eliminado na semifinal para um time saudita. A gente tem essa visão aqui, né? Porque quando vai jogar... Isso aconteceu em 2022, né? O Quando o Flamengo é Flamengo eliminado no Mundial. Inclusive, momento triste, né? Porque, pô, cara... O Gerson é expulso no primeiro tempo. Aquela expulsão do Gerson é brincadeira. Mas, momentos à parte, o pré daquele jogo hoje é 4x0 Flamengo. Real Madrid pode esperar. Real Madrid pode esperar. Ninguém é Al Hilal. Chega lá, tipo assim, não era o Al Hilal rico. Não, Mas, pô, já tinha Vieto, já tinha os caras... Luciano e Vieto jogavam Já muita tinha bola. os caras mais... Ele anda na Arábia ainda, não? Vieto tá Não, no Racing. Vieto tá no Racing. Foi banco. Já voltou, O então. último lance do jogo contra o Perdeu Flamengo, um ele de dentro da pequena área, marca Vieto do era bom de pênalti, bola, chutou. cara. Não, ele era craque. Vieto é bom. E, pô, o Al Hilal elimina o Flamengo ali e não era nem assim, mais Não. 10% do que E é o faz Al Hilal jogo duro hoje. com o Real Madrid na final. E faz jogo duro com o Real Madrid. 5x3, se eu não me engano. Real Madrid. Exatamente. Então, assim, o time tá se desenvolvendo pro próximo Mundial, que vai ser 2028, 29, o próximo Mundial de Clubes. 2029. Tudo indica Se tiver, né? se também. tiver, é verdade. Mas tudo indica que sejam os clubes ainda mais desenvolvidos. E mais times E sauditas. mais time saudita. A gente já tem o Al Ahly que em teoria garantiu, o Al Hilal provavelmente vai garantir também, ou o Al Nassr que devem ganhar nesses 4 anos, mas eles devem ganhar, mais alguém deve ganhar. Mas o que eu tava falando é que assim como a gente tem essa visão, como você tava falando do Flamengo não pode perder pro Al Hilal, eles também tinham um pouco assim de... Eles sabem que o futebol brasileiro é referência no futebol, mas os times brasileiros... Pô, quando ganhou do Manchester City era assim, o Al Hilal pode ser campeão do mundo. E aí vai enfrentar o Fluminense e tipo assim, pô, a gente não pode ser eliminado do Fluminense. O favoritismo mudou de lado, pô. É. O City era favorito contra o Al Hilal. O Al Hilal contra o Fluminense, o Al Hilal era o favorito. Mas aí, quando cai pro Fluminense, fica aquilo, tipo assim, como assim a gente foi pro Fluminense, um time brasileiro? A gente tirou o City, cara, como é que a gente cai pro Fluminense? Mas e foi um jogo dificílimo, né? O Fluminense se defendeu, jogou melhor no primeiro tempo, aí se defende no segundo tempo. O Henrique deve ter pesadelo com os escanteios do Rubem Vejo o Neves. Rubem Neves batendo no escanteio, dá arrepio já. E foi um jogo maneiro, assim, mas eles também têm essa visão de, tipo assim, pô, a gente quer se testar contra os europeus. Igual o brasileiro tem de querer se testar contra os europeus, eles também têm essa visão. E aí acaba esquecendo um pouco que aqui no Brasil a gente também E joga um bola. hábito que eles desenvolveram também foi de vir aqui e buscar. A gente já falou disso dos jovens, né? Mas eles fizeram isso. Tem o Marcos Leonardo, óbvio que ele acho que ele tava no Benfica, Tava né? no Benfica. Quando pega, mas é como se ele não jogou no Benfica. É como se ele tivesse, de certa forma, vindo no Santos e comprado ali o mais Marcanato. recente tem o Matheus Gonçalves. O Gabriel Carvalho também, que era da base do jogava O no Inter. próprio Ângelo, o próprio Wesley. Santos, o Wesley atacante. Corinthians. Fez um início de brasileiro na temporada que ele é O vendido. Bento também. Ele fez, acho que ele faz até um Bento, golaço verdade. contra o Fluminense, né, que deixa o Felipe Melo no chão. O Wesley. Então, eles estão tendo o Bento, propriamente o Bento. Estão Mas desenvolvendo esse esse hábito daí- europeu também, né? De vir aqui na Sim, América sim. e captar esses talentos. Então, mas é porque esses daí são os nomes mais conhecidos. Eles vão além. Temporada passada teve o Diego Ferreira, do Alck, que foi pro Alck É, Dude. deu O moleque entrevista tava pra na... Na Série B do Paraíba, do Campeonato Paraíba. É sério, cara.
Que deu Eles entrevista, pegaram o Gabriel Vareta, o Alferra pegou o Gabriel Vareta, foi que é da campeão da base Copinha com o do Palmeiras. Palmeiras. Então, tipo, eles não ficam só de olho no cara que tem grande nome porque ele tá aparecendo mais. Eles mapeiam mais E é embaixo. o que o Henrique falou. O Henrique falou uma coisa interessante. É um diretor que é um diretor de Barcelona. Sim. É um diretor, um cara que organiza o futebol, é um departamento que atua em time top 3 de Champions League. Sim. Então os caras não estão fazendo o que a China fazia, que era ir lá, comprava o jogador bom do time, pronto, botou o jogador no meu elenco. E na Agora China- não, agora eu tenho uma mente pensante pra pensar futebol a longo Sim, prazo. sim. E na China também tinha uma loucura, que, tipo assim, irmão, quem é. Vou citar como exemplo o que mais estourou na época, né? O Conca. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro? Ah, foi o Fluminense. Quem é aquele ali? Ah, é o 10? Vem você, eu vou te dar É. 30 milhões e agora você Goulart, é meu. cara, com todo É. respeito, assim, o Ricardo Goulart ganhava o que quase o que Benzema, o, sei lá, né? Benzema ganhava. O Oscar, ele, Pô, cara, O Oscar Oscar falou foi- que, pô, ele só viveu de bicho, né? Tipo, ele nem ganhava, você nem Mexia, usava. o salário Oscar, ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Ele só ficava atrás do Cristiano Ronaldo, se eu não me engano. Cristiano Ronaldo, Neymar, talvez. Ele era um dos... Isso recente, né? A gente Isso não tá nem recente. falando da época que a China tava estourando. Não que não sejam jogadores ótimos, eles são ótimos jogadores, Sim, né? Mas o que a sim. China fazia era realmente uma E tem coisa muitos sem pensar, sem planejamento. dirigentes que já trabalharam na China, que hoje trabalham na Arábia Saudita, que falam, cara, não é nem de perto a mesma coisa. Lá tinha contagem regressiva pra acabar. Aqui Sim. tem contagem regressiva pra estourar mais ainda. É, tanto que recentemente o Tardelli falou sobre isso, né? Que ele recebeu uma proposta logo depois que ele ganha a Libertadores pelo Galo, que era, cara, 1 ano de contrato valeria 40 Sim. de Brasil. Então não tinha como recusar. Era ir, ver o máximo de tempo que tu conseguisse ficar lá e voltar, E voltar. com muita fortuna, muito Fazia- dinheiro. Porque, de fato, existia esse boom de dinheiro, alguém enlouqueceu lá. E tu vê que na Arábia Saudita é diferente, existe um planejamento. E até nesse sentido eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês percebem assim, esse desenvolvimento? Quais são os clubes que vocês olham assim, pô, daqui uns 2, 3 anos, não dá mais pra ficar de olho só no Al Nassr e no Al Hilal e Etihad, não. Dá pra olhar pra esse aqui talvez, acho que ano que vem, existe uma conversa de que vai trazer alguém. Existe um bastidor nesse sentido? Os clubes privatizados. Os clubes, a gente tem os 4 grandes, mas tem equipes menores que estão sendo privatizadas. Então, o Al-Qadsiya, como já contratou o Reteg, há 2 temporadas atrás eles estavam na 2ª divisão da Arábia Saudita. Na próxima temporada, a galera vai escutar um pouco mais sobre esses times que eu falei, a Ula e a Al-Diriyah, que O Al-Qadsiya subiu na última e na primeira temporada, digamos assim, na primeira divisão, eles foram 4º colocado do campeonato e finalista da Copa É do o Rei. Mirassol do É, Mirassol da isso. League. é um Mirassol que injetaram dinheiro. né? Privatizado, é. A gente tem o Neon, que contratou o jogador do Bahia, o É o Lúcio Rodrigues, o time do Lacazette também. Lacazette. Então essas equipes, aos poucos, essas equipes privatizadas, ao longo das temporadas, elas vão montar times fortes para bater de frente. Os dirigentes do Al-Qadsiya sabem que daqui a 2, 3 temporadas eles querem estar ganhando título. Eles não querem ser só aquele time que contrata bem e bate de frente. Não, eles querem ganhar título. O Neon é o que tem um estádio, que vai ter um projeto de construção de estádio, ou cidade, alguma coisa assim. É a não cidade futurista. Cidade futurista, né? Isso aí. É, tem até uma fake news, né, que viralizou do estádio. Você já deve ter visto isso. Que No é- topo do prédio. Fake news, isso. Aquilo é muito Essa eu feio. não sabia, não conhecia. Mas assim, cidade futurista, é a cidade neon. Eles projetam não ter carro na cidade, enfim, é uma cidade totalmente futurista. É um time, sim, totalmente cru, um time do zero, que não tinha história nenhuma, nunca tinha jogado a primeira divisão, mas mudaram tudo, mudaram o nome, mudaram até a cidade, vão mudar, porque é uma cidade que não existe ainda, é um time de uma cidade que não existe ainda, Estão mudaram o construindo nome. a cidade do zero. Nome, escudo, tudo, identidade do time toda mudada. Então, assim, é um time. É como se a gente jogasse, sei lá, uma pet e criasse na Master Liga lá um time do zero. É um time sem identidade. Mas que aos poucos vai ganhar essa identidade. A galera vai acompanhar, vai ver, pô, é o time que joga tal jogador. Eu gosto desse jogador, então eu vou torcer pra esse time. É um processo bem lento que eles vão É fazendo. muito legal porque assim, os caras estão fazendo o que o resto do mundo fez lá em 1900 e bolinha. é, Assim, cara, vamos isso é. fundar a parada. Só que eles estão fundando a parada com 1 bilhão Sim, é. e botando muito dinheiro, investindo, uma E uma estrutura indústria pronta. que movimenta cifras extraordinárias para o futebol, né? Exatamente. A gente vê a galera às vezes falando, pô, estádio vazio, tem 2 pessoas. Mas a gente olhar aqui na época de 70, 80, o futebol, sei lá, no Nordeste, aqui ele não tinha essa visibilidade toda. O futebol tava concentrado aqui no Sudeste, nas equipes talvez um pouco do Sul. Então, aos poucos, essas equipes foram ganhando visibilidade e hoje são grandes equipes do Brasil. Na Arábia Saudita é a A mesma gente coisa. postou foi ontem, uma média de público aqui no Brasil na década de 90, 80. é. A média de público do Flamengo era 10 mil torcedores. A gente tá falando da maior torcida do país. Isso há anos atrás, e aos poucos a média de público no Brasil vai aumentando cada ano.
Então é o planejamento deles também. A Premier League nunca foi, não é a maior liga do mundo desde sempre. Sim. Houve um investimento lá atrás, um planejamento, e eles cresceram ao longo de vários anos para serem hoje a maior liga do mundo. É um Eu acho que processo de formiguinha, assim, É, de aos isso aí. pouquinhos. Eu falei do dono desse time Alcolud, que é um cara que não é tão bilionário assim quanto essas empresas, mas ele sempre tá nos jogos do Alcolud. Ele dá camisa pro torcedor. O cara vai no estádio, toma camisa. Pô, vamos fazer reunião aqui com os torcedores. Ele Que posta- Tá fazendo, né? Ele posta no Instagram, pô, vou encontrar. Quem quiser conversar comigo, me encontra no restaurante tal hora. Aí ele vai lá, senta com os os torcedores. torcedores, Pra pra... saber, o que eu posso fazer pra melhorar o time? O que Maneiro. vocês acham aí que a gente Pô, isso é pode legal. fazer? Chega a ser folclórico, né? Sim, mas é um trabalho aos poucos. Aqui no assim. Brasil não rola, mas É, no Pedrinho. é. Galera, eu vou parar ali no Torão, 3 derrotas seguidas. vai ter a Força Jovem, vai ter milícia, vai ter toda a barreira do Vasco inteira. Se o time tiver de boa, aí vem a jovem do Fla pra bater nele. Exatamente. Então, pô, também é engraçado ver essa diferença cultural, né? E aí, até mudando de assunto, eu queria abordar um tema com vocês, porque assim, eu acho que assim como a gente, que é só fã, vocês que vivem o futebol árabe diariamente e acompanham muito, também se chocaram muito quando o Neymar foi pra lá. Como é que foi pra vocês a passagem do Neymar pelo Al Hilal? Porque, pô, eu acho que é de consenso geral, que não era o que todo mundo esperava. Porque assim, todo mundo pensou assim, o Neymar foi pra fazer o que o Cristiano Ronaldo foi fazer. E aí ele não fez nem perto. E aí volta pro Santos. Como é que foi esse momento Neymar? Em algum momento vocês acreditaram que ele pudesse virar o que o Cristiano Ronaldo virou? Como é que foi isso pra vocês? No início a gente acreditava. Muita gente diz hoje que foi um completo fracasso. E eu vou falar, tá longe da contratação do Neymar ter sido um fracasso. Muito longe. Porque, beleza, ele não conseguiu apresentar em campo o que todo mundo esperava dele. A torcida do Al Hilal hoje é bem chateada com isso, de não conseguir ver o Neymar desenvolvendo em campo o que todo mundo sabe que ele podia desenvolver. Mas, midiaticamente, ele se pagou. Foi uma contratação muito cara, ele recebeu um salário muito alto, mas que se pagou. Cara, hoje a gente anda na rua aqui e vê uma criança usando a camisa do Al Hilal. Não é por 3 causa do anos Rubem atrás, Neves, Não é por 3 causa anos do Rubem atrás, ninguém esperava ver uma camisa do Al Hilal na praça ali, o cara usando, jogando futebol, sabe? Então, isso a gente tá falando daqui do Brasil, que é um país grande voltado ao futebol, com pessoas que acompanham futebol. Mas tu vai em qualquer lugar, cara, tu vai numa Índia, tem o Al Hilal, você vai sabe, qualquer lugar do mundo, o nome do Al Hilal já foi disseminado ali muito por conta do Neymar. Em campo ele não conseguiu jogar praticamente. Jogou 6 jogos, 7 jogos. Por conta das Foi menos lesões. que 10. Mas essa questão midiática. Um gol de pênalti só, né? Não, ele tem um gol, acho que sem ser de pênalti também. Eu acho que ele tem 2 gols e 3 assistências. É. Uhum. Mas assim, uma 7, passagem. 8 jogos. Nunca que o torcedor do Al Hilal esperava aquilo. O torcedor do Al Hilal, ele não liga pra essa questão de midiaticamente, porque já é o time mais famoso da Arábia Saudita e tudo mais. Mas a gente tem que fazer analisar isso que o Henrique tava fazendo. Ninguém falava do Al Hilal aqui. Sim. Hoje você anda na rua, você vê uma criança com camisa do Al Hilal. É um time quando enfrentou o Fluminense, é o Al Hilal que jogou o Neymar. Então ficou isso. Mas eu acho que esportivamente o torcedor do Al Hilal esperava alguma coisa diferente do Até Neymar. porque teve um investimento pra isso. Né? Pô, o Neymar tá vindo não pela parte midiática, como você falou. Então, pô, o Neymar vai receber um dos maiores salários do mundo pra ganhar, meter 50 gols todo jogo, 30 assistências, ganhar todos os títulos. E o time, eu acho que talvez o que tenha facilitado um pouco a vida do Neymar é que o time tava muito bom, né? Tanto que, pô, pega livro dos recordes com maior quantidade de vitórias seguidas, então meio que ele não fez falta. Mas você imagina o estrago que poderia ter sido feito se ele joga, né? Essa questão de não fez falta que tranquilizou o torcedor do Al Hilal. Porque não precisava. Não Senão a Força precisava. Jovem. Não precisava dele. Mas aí, quando mudou a temporada, que a equipe ganhou tudo, aí na última temporada, no início, o Al Hilal começou a tropeçar. Sim. Aí começou a pressão. E aí, o Neymar volta quando? Aí começaram a falar, ó, o Neymar volta em tal dia. Beleza, então vamos esperar. Chegava perto da lesão, o Neymar se machucava de novo. O Neymar voltou em janeiro. Opa, agora vamos. Aí tem a entrevista de Jorge Jesus, ó. O Neymar não tá fisicamente pronto. Que até viralizou aqui, que teve Sim. jornalista aqui no Brasil que falou que Jorge Jesus estava errado. tava errado. Foi o Bruno Bruno Formiga que Formiga. falou, né? Que ele tá provando aí, e aí agora todo mundo também descasca ele. Eu entendo o lado dele, porque de Sim. fato o Neymar chega e joga, e pô, faz um paulista ali
minimamente aceitável e tudo mais. Mas se machuca de novo. Só que Mas eu acho que até nesse momento, quando o Neymar chegou aqui e jogou bem, a interpretação da fala do Jorge Jesus foi errada. Porque o Jorge Jesus não falou que o Neymar não estava apto fisicamente. Ele não estava apto comparado aos outros. exatamente. E lá na Arábia Saudita tem o limite de estrangeiro. Então você deixar de fora um cara que está muito bem fisicamente pronto para jogar qualquer partida, para inserir o Neymar, que depois de amanhã pode lesionar de novo, isso o Jorge Jesus, foi aí que ele falou. O Neymar não está apto fisicamente comparado aos outros do elenco. Porque ele volta a jogar e ele se machuca, sei lá, 2 jogos depois que ele volta a jogar. E aí o Jorge Jesus fala, eu não vou inscrever ele no campeonato. Ele vai jogar só mais 4 jogos até o fim da temporada. Sim. 4, 5 jogos, sei lá. Então aí o Neymar não quer ficar, o Neymar sai. Ele teve proposta pra ficar lá na Arábia Saudita, em times, Uhum. em outros times da Arábia Saudita, mas ele não quer ficar. E aí ele volta pro Santos. E até hoje tem uma repercussão muito grande lá, assim, quando o Santos joga, por exemplo, foi domingo, né, contra o Flamengo. Isso. Aí perdeu, aí teve aquela polêmica toda dele, aí sempre lá no Twitter a gente vê os árabes, os sauditas Eu xingando. lembro né? que no 6x0, né? O jogo do Do Vasco. né? voltou. Viralizou muito isso, viralizou muito. Foi a maior derrota da carreira dele, É né? verdade. Aí viraliza muito. E tem um assunto que envolve o futebol árabe também, é que tem muito jogador que, por exemplo, Firmino. Recentemente ele veio falar assim, pô, o Real Madrid fez uma sondagem, mas eu recusei e decidi aceitar a proposta do... Ele jogou no... Al-Ahly. Al-Ahly, isso aí. Cara, como é que é esse nível de comparação? Porque, por exemplo, agora, um pouco mais recente, nessa última janela, um dos irmãos Hernandes foi o Lucas ou o Theo? Foi o Theo. O Theo foi pro Al-Hilal. Tá lá. Então, tipo assim, cara, já tá tendo uma mudança de cenário, porque, pô, o Theo é jogador de seleção da França, Titular, né? titular do Milan, passou pro Bayern de Munique, É top passou, laterais do mundo, né? um dos top laterais do mundo, e ele decidiu mudar, cara, eu vou largar isso aqui. O Rafael Leão falou que, cara, já cansei de recusar proposta, os caras vêm, eu tô quase Em indo, breve eu acho que ele vai. e aí alguém vai e breca. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Então, assim, como é que é pra vocês enxergarem também nesse sentido de, pô, os clubes gigantes da Europa já não estão mais fazendo tanto à frente assim, tipo, se for equilibrar na grana, às vezes o projeto esportivo da Arábia já tá fazendo mais sentido, né? Porque tem um a longo prazo pra que esses caras sejam mais valorizados. Pô, o Firmino virou ídolo do Al-Ahly. Ele foi pra ser uma referência, que talvez no Real Madrid seria mais um. Então, pra ele fazia mais sentido ganhar dinheiro, óbvio, mas também ser uma referência pro clube, né? Os treinadores, dirigentes do futebol europeu, eles ficam desesperados porque a janela de transferências na Europa, ela fecha primeiro e depois fecha na janela da Quase um mês Saudita. depois. É quase um mês depois. O Guardiola já deu entrevista disso, falou assim, cara, tem que mudar isso. Porque aí beleza, acabou a janela de transferência aqui. É um aí mês de chega, conversinha da aí vida, chega né? um Al-Hilal falando, pô, cara, vem jogar aqui, ó. Tanto dinheiro que tu nunca vai ver na tua vida. Aí o cara vai querer ir. E aí, como é que o cara vai repor um jogador desse? Então, os times da Europa, eles ficam desesperados. Porque os times da Europa, eles têm esse dinheiro. Mas eles têm um dinheiro pra montar um elenco inteiro. Os times sauditas, eles têm esse dinheiro, mas eles têm 8 estrangeiros. Então, eles podem gastar um pouco a mais. Eles podem oferecer um dinheiro a mais. Então, fica um desespero das equipes europeias. Mas a gente viu muitos jogadores com mercado na Europa que foram pro futebol saudita. Tanto de jovens quanto de... A gente teve o Theo Hernandes, a gente teve o Roger Fernandes, o ponta português que foi pro Al-Ittihad. A gente teve também o... Tem um ponto nessa história toda que Retegui. a galera fala muito sobre, pô, podia estar numa liga mais competitiva na Europa. A galera, tipo, torcida, tem muito essa visão de competitividade, futebol em alto nível. Cara, primeiro, lá o futebol é competitivo. Sim. Tem muitos jogadores hoje em dia que falam que estão treinando mais lá do que treinava quando jogava na Europa, que às vezes corre mais no jogo lá do que quando estava na Europa. Então, primeiro, já tem esse fator que derruba. Segundo, cara, você pega um Mahrez, um Firmino, os caras viraram uma lenda, pô. Os caras, o Galeno saiu do Porto, foi pro Al-Ahly, ganhou a Champions e tá o cara nos braços da torcida sendo tratado de uma maneira que se ele tivesse lá no Porto, ele não ia ser tratado daquele jeito. Sim. Então, às vezes, eu tento, às vezes, olhar com essa outra perspectiva. Uma coisa é competitividade, beleza. Outra coisa é a realização pessoal do cara. O cara é ídolo de uma torcida gigantesca. Ali o cara tá feliz. E às vezes essa felicidade ele não teria lá. E aí se paga ele estando ali na Arábia Saudita. É igual o Ivan Toney. O Gonçalves também, se tu parar pra analisar. Pô, ele era um reserva no Flamengo, garoto da base, super promessa e tudo mais. Aí teve até aquela fala que viralizou do Felipe Luiz, que ele era anárquico. Aí ele vai pra Arábia.
ganha, sei lá, 5 vezes, 10 vezes mais do que tava ganhando no Flamengo, ainda tá jogando muito, sendo um dos ídolos, a galera comprando o barulho dele no clube. Então, assim, tem essa questão do ego, né? Da vontade, da realização pessoal, que, pô, eu quero ser jogador, eu quero ser ídolo. Porque talvez aqui no futebol brasileiro ele não conseguiria lá, tá rendendo, lá tá funcionando. Você falou do Galeno. Pô, a chance desse cara virar um ídolo histórico do Porto era muito mais difícil do que no futebol árabe, né? Um exemplo eu gosto muito é do Ivan Toney, o atacante inglês. Ele jogava no Brentford, ele nunca ia ganhar um título na Inglaterra, no Brentford. Mais um, né? E é só mais um pra sempre. E assim, ele chegava a jogar seleção e tudo mais, mas ele nunca ia ganhar um título no Brentford, ele ia ter que ir pra outro time. E aí no Al-Ahly ele ganhou um título mais importante da história do Al-Ahly, e aí ele é recebido com festa, carregado no colo, eu acho que pro cara, e ganhando muito mais do que ele ganhava no Brentford. Por que o cara vai recusar uma coisa dessa, entendeu? Não faz muito sentido. Ah, é por dinheiro, mas todo mundo trabalha por dinheiro. Essa ideia também da competitividade, né, cara? Eu já vi alguns jogos de futebol árabe, cara, do pescoço pra baixo a canela. O árabe raiz, né, ele joga. A gente jogou lá na Inglaterra, tinha um time de árabe. E são muitas escolas, né? E eles fazem uma inscrição pra. É como se fosse uma liga acadêmica, assim, local, regional. Então, o período que eu fiquei lá deu pra participar de 2 jogos. E um jogo foi contra um time de árabe, vindo de Londres. Cara, porrada. Os caras não brincam, os caras batem, os caras jogam firme. Então, além dessa parada dos caras jogarem firme, querer seriedade, ter um monte de jogador bom de bola, jogador que fez carreira toda em Europa. Acho que esse discurso de que o futebol árabe não é competitivo já caiu por terra há muitos anos, cara. E eles gostam de provocar também. A gente... Tem essa pegada, né? Na Copa de 2022, a Argentina perde para a Arábia Saudita, né? Na estreia da Copa. E aí tem um zagueiro lá, o Al-Bulahi, que ele provoca o Messi e ele joga no Al-Hilal. E aí quando o Cristiano Ronaldo vai pra lá, ele começa a provocar o Cristiano Ronaldo. Ele já gerou uma expulsão do Cristiano Ronaldo. Eu já vi isso aí. Só ali brigando com ele dentro de campo. Aí teve uma outra oportunidade que ele se ferrou também. Que ele foi brigar com... Não sei se era o Cristiano Ronaldo que tava no lance. Mas aí a pessoa, ao invés de comprar a briga pra cima dele, se fez de vítima. Aí ele foi expulso. Mas eles gostam da Mas eles provocação. têm... Uma coisa curiosa, que a gente jogando com eles, no intervalo do jogo, eles não bebem álcool, né? Não. Aí no intervalo do jogo, cara, vou dizer que 90% do time tava sentado no banco de reserva fumando. Assim, Tem alguns que fumam. amadorismo total, óbvio, né? Uma liga universitária, né? Mas, cara, eu achei isso muito engraçado, que a galera, intervalo do jogo, fumou, depois, pô, vamos jogar de novo. Na Arábia Saudita em específico, o cigarro não pode, né? Mas... eu não vi, não. Eles até têm lá o narguilé e tal, mas eu acho que cigarro... mas quando eles querem, eles vão pro Bahrein, que é ali do lado, e no Bahrein é tudo permitido. Então até alguns jogadores brasileiros... Já teve algum jogador brasileiro que tava em entrevista com a gente, aí ele perguntou, ele falou, pô, aqui é difícil conseguir as coisas. Aí o Vini falou assim, não, depois eu vou te passar um segredinho. Passou a contar do vai, te chama o perigo. Eu vou te dar a call aí pra tu. vai lá pro Bahrein que é tranquilo. E aí lá... E é pertinho, assim. É um país pro outro, mas é fronteira. E isso de não ter álcool, aí é que a gente dá mais valor pra torcida. Porque eles fazem um espetáculo atrás do outro na arquibancada, cara. Mosaico, bandeirão, não sei o quê, a torcida cantando o jogo inteiro e tudo sem uma gota de álcool no sangue. Eu vi esses dias uma live do Speed, que ele tava no jogo do Cristiano Ronaldo, aí ele pega o negócio de... Como é que chama? O Cristiano vai lá fazer festa com ele. Aí vai, eles ficam batendo palma e ele batendo junto, fazendo a comunicação junto com os jogadores. E, pô, e a galera enlouquecida. Sim. Então, assim, eu tava até na cobertura do jogo do Flamengo e Racing, eu tava mais ou menos comparando. Os argentinos são malucos, né? Sim. Eles estavam lá cantando e gritando e não sei o quê. E os árabes também, gritando, pulando no Mundial de Clubes. O mundo inteiro meio que teve essa referência, porque as torcidas estavam... se enfrentando na arquibancada, né? E os árabes lá enlouquecidos. Torcida do Al-Ahly, principalmente. O Al-Ahly do Egito, no caso, no Mundial. Sim. Cara, tem uma os caras torcida são que é o loucos. Raja Casablanca do Marrocos. Sim. Aquela torcida, tem um vídeo viral deles, Eu já que vi. é branco e verde ali, né? Que é, pô, aquela festa, negócio Não, eles são espetacular, cara. Eles são O futebol muito, no Marrocos é eles muito- são enlouquecidos na parte de torcer, de vibrar e tal, é de verdade. O futebol árabe, em geral, ele é diferenciado mesmo. E aí, eu queria entrar num tema já, e se encaminhando pro final da nossa resenha. Inclusive, se você tá assistindo a gente aqui até agora, não deixa de se inscrever, curte esse vídeo, deixa um comentário, procura a gente também nas redes sociais, TribunaCast, procura também o Central do Arabão, no Instagram, Central Arabão. Isso. Sem o do, no Twitter, Central do Arabão. Segue eles também, acompanha eles, você que gosta do futebol árabe, acompanha eles também. E aí tem uma dúvida que eu tenho,
que é muito ignorante, mas eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade a respeito disso. O que significa o Al, que vem da frente? Al, Hilal, o Al é o quê? É tipo um da Silva? Não, a gente. Eu tô até pra fazer um vídeo sobre isso, que tem muita gente que tem essa dúvida, mas AL é um artigo. É um É artigo. o A. É, tipo, o Hilal. O Hilal é Ah, crescente, o então é o Nasser. crescente. O Nasser é o Vitória, então é a Vitória. Ah, maneiro, É só um cara. É artigo. só um artigo. Não tem nada de muito. tem nada. Nada especial. Sim, gente, É mas igual, isso tipo, El Salvador. Sim. Esse El é um artigo. É, Lá é a mesma, é a mesma mesma coisa. coisa. Só um artigo mesmo. Pô, maneiro. É uma curiosidade diferente, mas, Não, mas faz... muita gente tem essa. É. Muita gente. E uma outra questão, igual vocês falaram do desenvolvimento do futebol árabe. Tem um jogador que é acima de todo mundo, que é o Al Dawsari, né? Que é o grande jogador do futebol saudita. Já tem alguns nomes surgindo de vocês olharem assim, cara, esses 5 aqui, esses 6, com certeza vão compor a seleção da Arábia Saudita. Ou seja, existe um plano, ó. Esses 11 aqui, a gente vai desenvolver vocês vão ser os nossos robôs pra poder chegar na Copa de 2034 e vocês serem os caras da Copa. Eu acho que pra 2034 ainda falta, né? Falta Porque bastante- tem falta bastante bastante tempo. Mas tem novos jogadores que são muito talentosos. A Arábia Saudita ela tá com um projeto de. Eles fizeram isso na Copa de 2018, que foi quando o Salem Al-Dossar ele vai pra Espanha. Ele joga um jogo no Villarreal, mas ele faz Contra o tipo. Real Madrid. Ele faz tipo um intercâmbio lá na Espanha pra aprimorar a técnica dele no futebol europeu, na escola europeia. E eles estão com esse desenvolvimento de levar jovens jogadores pro futebol europeu. Tem um que tava na Bélgica, agora eu não sei mais onde ele tá, mas ainda tem Tá isso. na Bélgica Tá na ainda. Bélgica ainda? Tá na Bélgica de serem emprestados pra jogar em mercados europeus, talvez não tão fortes. O futebol belga não é um futebol tão forte, mas é uma escola europeia. Mas tem jovens jogadores. Tem o Musabi, né? Eu acho que é o Musabi o El Jouair, é o principal. principal jogador, assim, da nova geração. Ele tem uns 24 anos só. Mas tem uma geração interessante. Assim, pra Copa do Mundo, eu acho que a Arábia Saudita, se bem que a Copa do Mundo agora tá, em teoria, um pouco mais fácil, né? Tá, tem muitas seleções. Mas, assim, a expectativa da Arábia Saudita continua sendo aquela de fazer jogo difícil e ver até onde dá pra ir. Pra essa geração, eu acho que. Não sei se essa geração é tão forte assim, mas pras próximas gerações. Pra Copa do ano que vem não vai mudar muita coisa. Eles até sofreram um pouco pra se classificar pra Copa. Mas a partir de 2030, pode ter certeza que a gente já vai ver alguma coisa. E aí, por exemplo, você citou montar um time de 11 jogadores e preparar pra Copa. Alguns pontos têm uma certa dificuldade. Por exemplo, goleiro. É difícil desenvolver goleiro lá. Porque todos os times, os 18 times da primeira divisão têm goleiros estrangeiros. E aí, quando que o Saudita joga? E um goleiro é importante ele jogar. O único que joga é o do Al-Nassr. É, Né? que eu ia falar isso, que até barrou o Bento, né? Sim. Então, assim, mas aí tem que ver também se daqui a 9 anos, por exemplo, o cara vai conseguir eu ainda acho que tá não. jogando, né? Então tem essa Pô, velho, dificuldade. até a idade também. dele. Tem mas acho coisas que eles estão tentando fazer. Por exemplo, o Sub-21, tipo, o Campeonato Saudita Sub-21, não pode ter goleiro estrangeiro. Então, Sim. tipo, eles podem inscrever dois estrangeiros ali para ajudar e tal no desenvolvimento, mas não pode ser goleiro. O goleiro é obrigatoriamente ser saudita. Já é um plano para tentar desenvolver o goleiro. Mas esse próprio do Al-Nassr, Ele tem 25 anos só. Dá pra jogar. dá pra daquela jogar. vez. ele tá nessa porque no ano passado, na temporada passada, o Al-Fateh, que é o time que ele tava, tinha um goleiro húngaro, e aí o time foi lanterna, pior defesa, Foi o foi que esse tomou time que 9 a tomou 0. 9x0 do Al-Hilal. E mais ou menos aí desse 9x0, esse goleiro húngaro foi meio que chutado assim, deixado de lado. E aí esse goleiro que é do Al-Nassr hoje assumiu a titularidade e aí ele ganhou uma sequência. Ele ficou um semestre inteiro jogando ali como titular. E aí hoje esse cara é o titular da seleção, porque é o goleiro que tá conseguindo jogar. Sim. Tem um pouco disso também, de certa forma, uma sorte, né? Se todos eles estivessem jogando, talvez descobririam um ou outro muito bom. Mas como ele é o que tá tendo a oportunidade logo no melhor time, né? Pelo menos um dos maiores, faz diferença e isso acaba pesando pro lado deles. E aí, pô, você pensa a longo prazo. Um jogador, o Príncipe, de certa forma, pensa não só em desenvolver o país, mas, pô, ter uma seleção robusta, uma seleção que consiga bater de frente. Igual, por exemplo, teve a geração belga. Todo mundo, eu lembro, quando começou a surgir ali 2012, 2018 a Bélgica vai chegar com tudo. Aí chegou Até 2018. 2014 já tinha já Já um tinha elenco uma maneiro. conversa, mas, pô, já bateu acho que nas oitavas, eles caíram. Aí vem 2018, essa é a geração. Aí tinha, pô, Courtois, Kompany, Vermaelen, Mertens, Alderweireld, De Bruyne. De Bruyne, Bruyne, Lukaku, Alderweireld. o... Vertonghen, aquele volante, que tinha um Fellaini, Ah, você quer o Witzel. Moroni, Fellaini, tinha o Axel Witzel Witsel. também. Então, assim, pô,
formar pelo menos uns 10 ali, 12, que é um time completo e mais um, pra tentar competir. E aí tu bota 3, 4 pra, pô, se precisar, entra. Mas, de fato, é um projeto a muito longo prazo. Né? Eu acho que eles podem se espelhar em outro país árabe, que é o Marrocos. O Marrocos foi Marrocos, semifinalista. semifinalista de Copa, Tirando Continua Portugal. forte. continua muito forte. E Marrocos perdeu pra França num detalhe. Um detalhe, Né? foi. E assim, não é uma liga forte, a liga do Marrocos. Verdade. Não é uma liga forte, mas acho que é mais até cultural, né? O Marrocos, ele tem uma relevância maior que a Arábia Saudita, mas eu acho que é um país para eles se inspirarem. Sim, Pô, sim. o Marrocos bateu. Foi a primeira vez que um país africano chegou numa semifinal de Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que tem. A maior. Fez o papai querer chorar, né? Foi Caraca, contra. Aquilo ali foi fogo. Foi. Eu acho que esse tem que ser o objetivo da Arábia Se eu Saudita. fosse um pouquinho mais emotivo, eu chorava. Viralizou muito, né, eles saindo, mano, tirando tá assim. doido. Mas eu acho que eles tinham que se inspirar nesses países assim, de conseguir passar de uma fase de grupos, que eles só passaram, acho que de 94, uma vez só que a Arábia Saudita passa de fase na Copa do Mundo. Mas de conseguir chegar numas oitavas, numas quartas de final, seria histórico. Eles levam, assim, comemoraram muito contra a Argentina, né? Que a única seleção que ganhou da campeã do mundo foi a Arábia Saudita. Inclusive, foi até uma mudança de chave Igual da, já vi, né? Que pra Foi. mim a Argentina caía na fase de grupo. não, acho que depois daquela derrota, todo mundo, né? Mas eu acho que eles têm que se inspirar nisso na seleção do Marrocos, em algumas outras seleções. A gente teve Gana também, que em 2010 bateu quarta de final, pela mão do pô. Suárez, que não chegou na semifinal. Acho que eles têm que se inspirar nessas seleções. E vem cá, gente, como é que tá o Central do Arabão, os próximos passos? O que vocês já pensam pra evoluir? Vocês pensam em expandir o Central do Arabão? Como é que tá essa parceria com a Gold? A gente pensa em estruturar mais outras redes sociais, por exemplo, o TikTok. O TikTok ele existe, mas a gente ainda não alimenta ele. É mais lá posts meio que collab com o Gold, a gente não alimenta. A gente pretende expandir, só não saiu do papel ainda. Mas, cara, a gente tá focado também em fazer um bom trabalho, não só manter a página com um bom trabalho. Sempre tá evoluindo, né? Mudando as artes que a gente faz. todo dia. Mudando identidade visual. Então, as coisas assim, aos poucos a gente vai mudando. E fazendo um bom trabalho no Gold também. Agora com o Vini lá na Arábia Saudita, a gente consegue ter algumas informações Fantástico, né? Isso é diferentes. muito maneiro. A gente consegue ter entrevista de campo com os jogadores. Vocês são apaixonados, né, pelo futebol da Sim, Arábia Saudita hoje. Tem um flertezinho com outros países ali do Oriente também, mas talvez talvez ter um correspondente também em breve, daqui a X anos, num país tal. Isso já passou na cabeça de vocês? Não, ou assim, Não, particularmente ainda não. Assim, de ter correspondente, eu acho que só o Vini que teve essa ideia maluca de ir pra lá e que tá dando muito Deu certo muito e tudo mais. Mas a gente não pensou muito nisso, não. Mas os planos a gente é mais esse: continuar fazendo um trabalho bom lá na Arábia Saudita, aqui também. Porque é difícil a gente conciliar quando a gente tem jogo pra fazer, tem um programa depois do jogo, tem a página pra fazer. Então, às vezes, é muita coisa. Mas a gente pensa em produzir alguns vídeos diferentes. Tem a galera que pede, inclusive, pra gente produzir. Mas a gente sempre tenta pensar dessa forma, assim. E com o Gold, a gente às vezes comenta jogos também de outras ligas. A gente tem um programa lá, né? Sempre antes e depois de alguns jogos a gente faz um... Antes não, né? A maioria agora é mais depois dos Maioria jogos. pós-jogo. A gente faz um pós-jogo lá, então a gente tenta administrar da forma que dá. Pô, muito maneiro, cara. Então, é isso aí, né? Fechou, gostou da resenha? Essa foi a resenha com o Central do Arabão, Pô, cara. E aí, gostou? Pô, gostei muito. Gostou, Henrique? Claro, pô. Pô, a resenha é Demais. muito maneira. Primeiramente, agradecer, né, agradecer que quando eu vocês. mandei mensagem. Agradecer o Biel, cara. Biel, tamo junto, irmão. Um abraço, Biel de Xerém aí. A galera, o Paulinho Serra veio aqui e explanou a gente, né? A gente é de Xerém, cara. Tu achava que a gente era do Rio, né? Quando tu mandou aqui, vocês são aqui do Rio, eu sou lá de Sepetiba. Pô, o Paulinho Ah, não, Serra a explanou. gente é do Rio, pô. Porque, tipo assim, até hoje, até a semana passada, pelo menos, a gente não era Xerém, a gente era Pé da Serra. Pé da Serra. Mano, tu mora no Pé da Serra. mora no pô. Pé da Cara, Serra. e aí tu fala, pô, tu mora na Serra de Petrópolis, pô, Pé da Serra, mano. Aí, pô, tem um glamourzinho. Mas aí, pô, também a gente adora Xerém é Xerém. fantástico. Xerém, pô, Zona Sul da Baixada tranquilidade- Fluminense. a Exatamente. tranquilidade de você não ter. Porque assim, quando a gente vem morar, eu já morei no Rio, Henrique agora também tá tendo essa vivência toda. Cara, é correria, é maluquice. Sim. De madrugada tá tudo vivo, tudo acordado. Pô, eu fico a tudo maior parte do meu acontecendo. tempo com as janelas todas fechadas. Porque é muito barulho É de muito buzina, barulho. é trânsito, coisa que a gente não tinha lá. Pô, quando eu vim morar no Rio, meu apartamento tinha a janela, pô, dessa grossura, que é pra tampar o som. Pô, em Xerém tu ouve o passarinho, tu ouve, pô, um barulho muito distante. Então, assim, de fato, é uma tranquilidade muito maior. Mas é isso, cara. Eu gostei muito dessa resenha com vocês. Eu aprendi muito, de verdade. Não, eu aprendi sensacional. muito sobre futebol Foi árabe. enriquecedor pra todo mundo, com Foi certeza. demais.
E, pô, desejo todo o sucesso do mundo. Desejo que vocês voltem mais vezes aqui no Tribuna, que a gente faça mais collabs entre o Tribuna e o Central do Arabão. Porque, de fato, vocês fazem um trabalho sensacional. Eu sou fã de verdade. Rodrigo com certeza também é. E a gente deseja as melhores coisas pra vocês. Exatamente, e agradecer também o Igor, né? A gente conheceu o Igor aqui agora. Esse é amigo do Henrique, o Henrique é um cara bom, com certeza também é um cara bom. Um abraço pro Vini também, que Abraço pro Vini. com certeza em algum momento vai assistir algum corte Vai. desse episódio aqui. Um abraço, sucesso aí na Arábia, irmão. E dizer que, pô, uma honra de primeira, já atendeu a gente, o Igor também veio aí, cara, muito feliz de ter vocês aqui. E é o que o Gustavo falou, cara, voltem mais vezes, por favor, continuem nos ensinando. Só chamar aí. que... Abraço também pro pessoal da Gold, né? O Magno Navarro, cara, aquele cara faz aquele negócio da piada lá, que ele imita o cara Fernando falando. Diniz, o Faz Renato Faz Augusto. várias Ele imita imitações. todos, Ele cara. tem Esse várias todo mundo. imitações. sensacional. Ele é demais, ele é É demais. bizarro. Ele Então, imita todo mundo. Renato Mas é isso, Gaúcho, gente. É isso aí, cara. Cara, precisando, estamos aí. Falei, fiquei feliz de ter recebido o convite. É bom, tipo, a gente tá vivendo aquilo o tempo todo, mas a gente fala pouco sobre esses Sim, bastidores, sobre essas histórias. Então, poder parar um pouco, falar, relembrar até como que começou. E aí, eu sempre fico... Eu até postei um vídeo recentemente sobre isso, porque acho que essa parte da gente ter mudado a nossa área de atuação fica como uma mensagem pra galera. Porque eu, cara, na faculdade, chegou um momento ali da farmácia que eu já não tava muito afim. E muita gente falou, cara, muda, vai fazer um jornalismo que eu sei que tu vai gostar mais e tal. E na minha cabeça eu falei, pô, já tô aqui há 3 anos, eu não vou largar minha faculdade agora, já tô aqui, eu vou terminar. E aí eu insistia numa parada que não tava me fazendo feliz, só porque eu já tava ali. E, cara, tipo, nunca é tarde pra mudar, pô. A gente tava fazendo um monte de outra coisa que não tem nada a ver com o futebol saudita e a gente resolveu mudar mesmo assim. Então, tipo, é um recado que às vezes eu deixo também. Nunca é tarde pra mudar, se achar sensacional. que tem que mudar. Vocês querem mandar um abraço pra alguém? Aquela câmera ali é toda de vocês. Não, agradecer a galera que tá nos acompanhando, que segue a gente lá na Central do Arabão, que acompanha a gente. A gente tem umas pessoas que sempre estão presentes, né? Vai ser maneiro. Um abraço aí pra minha mãe e pra minha avó, que meu pai Não, que minha provavelmente mãe estão vai assistindo. assistir. Então, eu nem tinha falado nada pra ninguém que eu ia vir aqui. E aí minha mãe mandou mensagem: não, você vai dar entrevista? Aí eu até, pô, mas como é que você sabe? Não falei nada com ninguém. Ela, mães orgulhosas de seus filhos fazendo academia juntos. É isso, é. Ah, fantástico. Amanhã na academia rolou o bate-papo entre a resenha. Treinar, pelo visto, não estão treinando, né? A fofoca tá em dia, mas é isso aí, cara. É muito legal ver como é que todo mundo apoia, né? Como todo mundo dá esse suporte pra gente. E que bom ver todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo junto. Fechou? Bola. Henrique, vou apertar tua mão aqui. Valeu. Agradecer. Tamo junto, irmão. Falou. Vai você, vamos. Agora acertou. Sucesso do mundo pra vocês. O Tribuna chegou. Tribuna chegou. Galera que tá vendo aí, ó, comenta, compartilha, já manda naquele grupo. Galera que sabe que tem Cristiano Ronaldo, pô, manda no grupo do futebol quem gosta de Cristiano Ronaldo, quem é fã do futebol árabe. E é isso aí, né, cara? Tribuna chegou. Chegou. Valeu? Valeu. Foi. Fui.